Margaret Holt não bateu à porta com delicadeza. Ela arrombou com os 2 punhos cerrados, como uma mulher que sabia que a dignidade era um luxo que ela não podia mais bancar. Grávida de 8 meses, com 2 meninos tremendo atrás dela, a neve cobrindo seus tornozelos e subindo. Quando a porta finalmente se abriu, ela não esperou por um convite. Ela olhou o homem nos olhos e disse: "Meu marido morreu. Meus meninos estão congelando. E os homens que o mataram estão 3 dias atrás de mim. Vocês podem nos mandar embora, mas quero que olhem nos olhos do meu filho de 6 anos antes de fazer isso. Se esta história te encontrou hoje, clique no botão de curtir e deixe sua cidade nos comentários. Quero ver até onde esta montanha se estende. E se você ainda não se inscreveu, por favor, faça isso agora, para não perder nenhuma história como esta." A mula caiu na travessia do riacho, e foi quando Margaret Holt finalmente entendeu que Deus não iria facilitar as coisas para ela. Ela ouviu o estalo antes de sentir o animal cambalear, um som como um galho verde se partindo sob peso demais, e então 300 libras de uma mula teimosa de Missouri caíram de lado no banco do riacho coberto de gelo e não se levantaram. Ela sabia antes de se ajoelhar ao lado dela. Ela havia crescido em uma fazenda no leste do Kansas, e sabia como soava uma perna quebrada, e sabia o que isso significava, e não se permitiu pensar nisso mais do que o necessário. Mamãe era Caleb, de 10 anos, já com a voz de quem aprendeu a não fazer perguntas que não queria respostas. Ele estava em pé na margem próxima, com as 2 malas de carpete aos pés, e seu irmão mais novo, Jesse, encostado ao seu lado. "Mamãe, o que fazemos?" Ela se levantou. A neve estava em seus tornozelos, e o vento vinha dos grandes chifres como algo que tinha uma queixa pessoal contra ela especificamente. Ela olhou para a mula. Ela olhou para as 2 milhas de floresta branca entre ela e a fumaça que ela avistara na crista 1 hora antes. "Andamos", disse ela. "As 2 malas?" perguntou Jesse. Ele tinha 6 anos, com dentes faltando, e ainda jovem o suficiente para acreditar que a pergunta certa resolvia o problema. "Uma cada um", disse ela. "Eu levo a pesada." Caleb pegou a mala maior antes que ela pudesse alcançá-la. Ele não disse nada. Apenas pegou e ajustou a alça sobre o ombro e a olhou com aqueles olhos escuros e atentos que já não eram totalmente de criança. Algum momento pela manhã, ela lhe dissera que o pai não voltaria para casa. Ela não discutiu com ele. Não havia tempo. Ela era uma mulher grande, alta, larga de ombros, e estava com 8 meses de um bebê que pressionava forte contra sua coluna desde o meio-dia, como se também tivesse opiniões sobre a situação. Em outra vida em Dodge City, na loja geral, ela e Thomas haviam construído algo do nada ao longo de 11 anos. Aquele corpo havia sido uma fonte de força. Ela havia transportado mercadorias e movido estoques, e ficava atrás do balcão 6 dias por semana sem reclamar. Aqui, era peso para mover através da neve que não se importava. Cada passo era uma negociação. Suas costas pararam de doer 1 hora antes e ficaram completamente dormentes, o que ela sabia por experiência ser o pior dos 2 desenvolvimentos. "Jesse", disse ela, "segure minha mão e não solte." "Eu sei, mamãe. Estou te dizendo de novo mesmo assim." "Eu sei, mamãe", disse ele, e deslizou sua mão pequena e fria na dela, e eles caminharam. Foi Caleb quem viu a fumaça primeiro. Ele não gritou. Ele agarrou a manga do casaco dela e apontou com 2 dedos estendidos da maneira que Thomas o ensinara, a maneira de apontar para algo que valia a pena prestar atenção. Um fio de fumaça cinzenta subindo acima da linha das árvores no nordeste, mal visível contra um céu que havia adquirido a cor de lã velha. Maggie parou de andar. Ela encarou aquela fumaça por uma contagem completa de 5, e sentiu algo se mover em seu peito que ela quase teve medo de nomear, porque a esperança lhe custara muito ultimamente. E ela não tinha certeza se tinha as reservas necessárias para sobreviver a mais uma decepção. "Alguém mora lá", sussurrou Jesse. "Alguém mora lá", concordou ela. "E se eles forem malvados?" perguntou Caleb. Ela olhou para seu filho mais velho, para a expressão em sua mandíbula, para os olhos medidos que observavam tudo e confiavam muito pouco, e tinha boas razões para ambos. Ela pensou no juiz EMTT Grayson. Ela pensou em Wade Puitt e nos 3 homens que vieram à casa deles em Dodge City em uma noite de terça-feira quando Thomas deveria estar em Wichita e não estava. Ela pensou em como aquilo terminou e em como Thomas parecia quando o marechal o trouxe para casa e o que ela dissera aos meninos e o que não dissera. "Então lidaremos com maldade", disse ela. "Já fizemos isso antes." Ela começou a andar em direção à fumaça. A cabana surgiu da escuridão e da neve como algo que ela havia desejado que existisse por precisar desesperadamente dela.
Era de madeira pesada e baixa, construída sem qualquer interesse em se anunciar. O tipo de estrutura que dizia apenas: estou aqui e pretendo ficar. Uma janela com luz de fogo se movendo por trás dela. Uma porta sólida o suficiente para manter a montanha afastada. Uma varanda mal larga o suficiente para 2 pessoas em pé juntas. Maggie não diminuiu o passo. Ela subiu os 2 degraus da varanda, puxou os meninos atrás dela e bateu na porta. Silêncio. Ela bateu de novo, mais forte. Lá dentro ela ouviu o som de botas em madeira. Pesadas, deliberadas, sem pressa. E então uma longa pausa que lhe disse que o homem do outro lado estava tomando uma decisão. Não buscando algo. Ela teve tempo de notar que a pausa era longa o suficiente para significar que ele era sério sobre isso, qualquer que fosse sua decisão. A porta se abriu. Harlan Cole preencheu a entrada como uma montanha preenche o horizonte. Não dramaticamente, não com esforço, simplesmente e completamente. Ele era alto e magro, com fios prateados nas têmporas, e uma barba que não via um barbeiro há mais tempo do que deveria, e olhos da cor de um céu que decidiu se tornar uma tempestade. Estava vestido como um homem que não esperava companhia, e não estava satisfeito em tê-la. Seu olhar moveu-se do rosto dela para sua barriga, e para os 2 meninos que estavam atrás dela, e sua expressão não mudou, o que lhe disse que ele era um homem acostumado a ler situações e manter suas reações onde ninguém pudesse usá-las. Precisamos de abrigo, disse Maggie. Ela manteve a voz firme. Ela não estava pronta para implorar. Não no primeiro suspiro. Não enquanto ainda pudesse ficar de pé sozinha. Apenas por esta noite, até a tempestade passar. Não, disse ele. Eu tenho 2 meninos. Minha mula quebrou a perna na travessia do riacho. Eu vejo isso. Meu mais novo tem 6 anos. Eu sei contar. Ela olhou para ele. Ele olhou de volta para ela. A neve caía entre eles na entrada, indiferente e constante. Senhor, disse ela, e ouviu a aspereza em sua própria voz, a dureza particular que vinha se acumulando desde a noite em que os homens de Puit vieram, desde a manhã em que ela enterrou Thomas com palavras emprestadas de uma Bíblia emprestada, desde o momento em que olhou para seus 2 filhos e entendeu que ela era a única coisa entre eles e tudo o que queria machucá-los. Estou com 8 meses de gravidez. Meus meninos não comem desde esta manhã. Não há outra estrutura a quilômetros de distância que eu possa alcançar antes do anoitecer. Não estou pedindo que se importe comigo. Estou pedindo que se importe com uma criança de 6 anos que não fez nada de errado em sua vida e não merece morrer em seu quintal porque você não quer o incômodo da companhia. Algo se moveu em seu rosto. Não calor. Algo mais antigo e mais complicado que calor. Algo que parecia ter sido enterrado por muito tempo e estava incomodado por ter sido perturbado. Uma noite, disse ele. Uma noite, concordou ela. Ele deu um passo para trás da porta. Ela fez os 2 meninos entrarem primeiro, uma mão em cada um de seus ombros, movendo-os à sua frente. Então ela se virou de lado para passar pela porta, algo que ela vinha fazendo há 3 meses agora. A economia praticada de uma mulher que aprendeu a navegar um mundo construído para uma forma diferente e o gerenciou sem pedir ajuda e sem comentar a necessidade. O calor da cabana a atingiu como uma parede, e seus joelhos quase cederam de puro alívio. Ela os travou. Ela não ia cair na entrada da casa daquele homem. Ela não ia dar isso a ele. Ele fechou a porta. Ele foi até o fogão sem olhar para eles e moveu a cafeteira para frente e adicionou lenha ao fogo. E seus movimentos tinham a eficiência de um homem que tomou uma decisão e não estava mais a renegociando. Ela apreciou isso nele imediatamente e contra sua vontade. Jesse já havia começado um giro lento pela sala, olhando para tudo com os olhos largos e catalogadores que ele trazia para todos os novos espaços. Caleb não se moveu da porta. Ele ficou com a mão na alça da mala de carpete e observou Harlan Cole como um cão de caça observa algo que ainda não classificou. Meu nome é Margaret Holt, disse ela. As pessoas me chamam de Maggie. Este é Caleb e este é Jesse. Viemos de Dodge City. Ele se virou do fogão e a olhou diretamente. É uma longa distância. Sim, é. Sozinha? Meu marido morreu. Ele ficou imóvel por um momento. Sinto muito, disse ele. E ela ouviu não polidez, mas espera. O som de um homem que sabia o que essa palavra realmente continha. Há 8 meses, disse ela. Ele olhou para o bebê. Então, ele olhou de volta para o rosto dela e algo no cálculo por trás de seus olhos mudou. Ele puxou 2 canecas de lata de uma prateleira, serviu café, colocou uma na mesa à sua frente. Então ele olhou para os meninos. Vocês bebem café? Perguntou a Caleb. Não, senhor. Esperto. Ele serviu água morna de uma segunda panela em 2 xícaras menores e as levou para os meninos. Ele se agachou na frente de Jesse.
o que o colocou exatamente no nível do menino, e estendeu a xícara. Jesse a pegou, o considerou seriamente por um momento e disse: "Você é o homem que mora na montanha? Eu moro perto dela. Nossa mamãe disse que se chegássemos às montanhas, encontraríamos ajuda. Ela disse isso todos os dias." Os olhos de Jesse estavam muito solenes. Ela disse que as montanhas sempre têm algo para as pessoas que precisam o suficiente. Harlan olhou para Maggie por cima da cabeça do menino. Ela olhou de volta para ele e não disse nada. Ela o dissera todos os dias por 2 semanas e meia. Ela o dissera para manter luz em movimento, para se manter em movimento, para acreditar o suficiente para dar um passo à frente do outro. Ela não ia se desculpar por isso agora. "Sua mãe parece saber das coisas", disse Harlan. "Ela sabe tudo", disse Jesse. "Exceto para onde o papai foi, mas ela sabe todo o resto." A cabana ficou em silêncio por um momento. Haron se levantou, colocou a xícara restante na mesa e olhou para Maggie. "Sente-se", disse ele, puxando o banco. "Antes que você caia." "Eu não vou cair." "Não disse que você ia cair." Disse: "Sente-se antes que caia." Ele disse isso sem calor, sem condescendência, com a voz plana e prática de um homem que lia situações com precisão e dizia o que observava. Não cruel, apenas preciso. Ela se sentou. Ele se moveu pela pequena cabana, com a certeza silenciosa de um longo hábito, puxando carne seca e pão duro de uma prateleira, fatiando a carne com uma faca. Ele a manuseava como um homem cuidadoso manuseia ferramentas. Sem performance, apenas precisão. Ele colocou um prato na frente de cada menino e depois um na frente dela, e sentou-se em frente a eles com seu café, e não comeu nem falou, deixando-os comer em paz. Jesse comeu rapidamente e encostou a cabeça no ombro do irmão. Caleb comeu devagar, observando Harlan o tempo todo com aquela vigilância incansável que Maggie vira se desenvolver nos últimos 8 meses, como um calo sobre uma ferida, necessário e doloroso na mesma medida. Ela comeu e sentiu a comida atingir partes dela que haviam ficado frias e vazias. E ela se forçou a focar nisso e não na dor em sua lombar que havia retornado agora que estava aquecida, mais profunda e específica do que havia estado na neve. E ela não gostava de onde era específica. "Você tem um nome?" ela perguntou. "Haron Cole." "Há quanto tempo o senhor está aqui, Sr. Cole?" 14 anos sozinho." "Sim, não é?" "Sim", disse ele antes que ela terminasse. "É sim. Eu fico mesmo assim." Ele pousou a xícara. "Você disse. Dodge City. Você veio pelo território sozinha." Você. Viemos de trem até Cheyenne. Depois alugamos uma carroça até onde o cocheiro fosse para o norte, depois de mula." "O que aconteceu com o cocheiro?" Ela olhou para os meninos. Os olhos de Jesse começavam a pesar. Caleb ainda observava Haron. "Ele nos deixou", disse ela com cuidado, mantendo a voz firme. "Disse que ouvira dizer que havia homens procurando por uma mulher com a minha descrição. Disse que não queria problemas." Harlan ficou imóvel. "Homens de onde?" "Prefiro não dizer na frente dos meus meninos." Ele olhou para Caleb. "Há um saco de dormir em uma daquelas bolsas." "Sim, senhor." Caleb disse. "Coloque-o perto do fogão. Acomode seu irmão." Ele disse isso do jeito que você daria ordens a um batedor, não a uma criança. Sem suavizar, sem pedir. Tratando o menino como alguém capaz de uma tarefa. Algo naquele registro fez Caleb responder imediatamente. Ele se levantou antes que a frase terminasse, carregando a mala de viagem em direção ao fogão com a eficiência silenciosa de um menino que recebeu um trabalho real em vez de um fingido. Harlan esperou até que Jesse estivesse quase deitado e Caleb estivesse espalhando o cobertor com cuidado metódico. "Agora", disse ele, voltando-se para Maggie. "Quem está atrás de você?" Ela apertou a xícara de café com as 2 mãos. "Juiz M.T.T. Grayson", disse ela. "Juiz federal nomeado em Cheyenne." Ele não revelou nada. "O que um juiz federal quer com uma viúva de Dodge City? Meu marido ia depor contra ele." Ela fez uma pausa. Ela já havia dito essas palavras muitas vezes, e ainda assim exigia um esforço para mantê-las firmes e claras. Thomas trabalhou como registrador do condado por 11 anos. Ele viu coisas, concessões de terras sendo invalidadas através do tribunal de Grayson, pequenas causas, principalmente famílias de imigrantes, colonos sem advogados, menores que não conheciam seus direitos. Grayson emitia ordens declarando suas reivindicações nulas por motivos técnicos. Fazia seus xerifes os removerem. Depois vendia a terra através de homens que ele controlava. Ela parou. Thomas guardou cópias de tudo. Ele tinha registros de 6 anos, e ele foi depor. Ela disse isso de forma reta e firme porque era a única maneira que ela conseguia dizer. O homem de Grayson,
aquele que eles chamam de Puit, o matou 2 dias antes da audiência. Fez parecer um roubo. O xerife encerrou o caso em 4 dias. Harlan não disse nada. Ele olhava para a mesa entre eles com uma expressão que ela começava a reconhecer como o rosto que ele fazia quando processava algo de que não gostava. Thomas me deixou uma carta antes de ir, continuou ela. Ele havia escondido os documentos originais e escrito onde estavam. Ele tinha o nome de um jornalista em Denver, um homem do Rocky Mountain Courier, chamado Samuel Dodd, que concordou em examinar o que Thomas havia reunido. Ela tocou a gola do vestido e Harlan entendeu pelo gesto que a carta estava em seu corpo. Grayson sabe que Thomas me deu algo. Ele não sabe exatamente o que. O que significa? O que significa que você é mais útil para ele viva do que morta. Por enquanto. Por enquanto, ela repetiu. Ele olhou para o bebê, para as mãos dela na xícara de café, para os 2 meninos, um dormindo, outro fingindo não ouvir, com os olhos semicerrados e a cabeça virada o suficiente para captar o som. Thomas não sabia. Disse ela antes que ele pudesse perguntar. Sobre o bebê? Eu descobri depois. Ela olhou para o fogo. Teria o deixado tão orgulhoso. Nenhum dos 2 falou. Lá fora, o vento pressionava a madeira como algo procurando uma entrada. O fogo crepitou e assentou. Você ficará com a cama, disse Harlan finalmente. Ele se levantou e começou a recolher as xícaras. Eu fico no chão. Não posso aceitar sua. Você pode e vai. Ele disse isso sem se virar. Na sua condição, você precisa descansar adequadamente ou será mais problema amanhã do que hoje. Isso não é generosidade, Sra. Holt. É prático. Ela olhou para as costas dele por um momento. Você é um homem muito estranho, Sr. Cole. Estou ciente de que a maioria dos homens em sua posição teria dito que não tinha espaço e falado sério. Ele a olhou por cima do ombro. Eu disse que não tinha espaço. Não disse que não tinha chão. Ela quase sorriu. Surpreendeu-a o quase sorriso. A maneira como ele apareceu antes que ela decidisse se tinha o direito a ele. Ela estava se dirigindo à plataforma de dormir, passando pelo processo lento e complicado de deitar com segurança, com um corpo que não era mais inteiramente dela para operar, quando a voz de Jessie veio de perto do fogão, suave e lenta pelo sono, mas completamente sem malícia. Sr. Harlan, uma pausa. O quê? Por que você tem tantos livros se não há ninguém para ler? Caleb, que não estava dormindo afinal, disse num sussurro agudo. Jessie, não. É uma pergunta real, disse Jessie, despreocupado. Harlan ficou em silêncio por um longo momento. Vá dormir, disse ele finalmente. Ok. Jessie concordou e ficou em silêncio. Na penumbra, Maggie ouviu Harlan se acomodando no chão perto do fogão. Ela ouviu o som particular de um homem grande se arrumando em um espaço pequeno, sem pressa e sem reclamação. Ela deitou com uma mão na barriga, sentindo o bebê se mover sob sua palma, lento e rítmico, o mesmo movimento que a acompanhava há meses. Aquele que dizia, tudo bem, ainda aqui, ainda indo. Ela fez a mesma promessa silenciosa que fazia todas as noites. Mais um dia, só mais um dia. A dor nas costas dela havia mudado. Ela disse a si mesma que era a caminhada. Ela disse a si mesma que era o frio finalmente se soltando dos músculos. Ela disse a si mesma que era o alívio de estar horizontal depois de horas carregando tudo em pé. Ela disse a si mesma que não era nada. Ela fechou os olhos. Lá fora, a neve caía sobre os grandes chifres sem piedade ou opinião, enterrando tudo o que não podia correr ou se esconder. Dentro da cabana, 3 pessoas e 2 meninos respiravam o calor de um fogo que Harlan Cole mantinha aceso por 14 anos para ninguém além de si mesmo. E pela primeira vez desde que ele construiu este lugar, o silêncio tinha uma qualidade diferente. Não vazio como sempre fora. Vazio, limpo, mantido e escolhido. Algo mais. Algo que pressionava as paredes por dentro em vez de por fora. Ele deitou de costas no escuro e encarou o teto, ouvindo a respiração de 4 pessoas que não tinham negócio sob seu teto. E ele esperou pelo desconforto, a irritação, a invasão, a coceira de corpos demais em um espaço pequeno que ele sempre soube que sentiria se fosse tolo o suficiente para abrir aquela porta. Não veio. Essa era a parte mais perturbadora. Não que eles estivessem ali, que ele não se importasse. Ele ainda estava pensando nisso, examinando de diferentes ângulos, a maneira como um homem examina uma coisa que não entende completamente. Quando o som o alcançou, baixo e rapidamente cortado, mas inconfundível. Ele passou 14 anos nestas montanhas, lendo sons no escuro. Ele sabia a diferença entre vento e aviso, entre uma árvore se acomodando e algo mais completamente. Ele sabia como era a dor quando alguém estava se esforçando muito para escondê-la. Ele se sentou. A plataforma de dormir estava imóvel. Margaret Holt estava perfeitamente imóvel. Demais imóvel.
A quietude de alguém segurando algo para dentro em vez de descansar. Senhora Holt, disse ele baixinho. Silêncio. Maggie, uma respiração. Então, com muito cuidado, a voz controlada e reduzida aos ossos. Estou bem. Não, disse ele. Você não está. Um silêncio mais longo. E nele ele ouviu ela perdendo a discussão que estava tendo consigo mesma. Pode não ser nada, disse ela finalmente. Pode ser apenas da caminhada, do frio. Provavelmente é. Há quanto tempo está acontecendo? Ela não respondeu. Imediatamente. Quando o fez, a firmeza cuidadosa em sua voz rachou ligeiramente em uma borda, apenas o suficiente para deixar a verdade passar. Desde antes de te encontrarmos. Talvez 3 horas. Talvez um pouco mais. Haron já estava de pé. É muito cedo, disse ela rapidamente. Falta pelo menos um mês. Provavelmente é apenas. Quando foi a última vez que você comeu antes de hoje à noite? A pausa que se seguiu lhe disse tudo. Maggie, comemos biscoitos esta manhã, disse ela. Dei a maior parte dos meus para os meninos. Ele atravessou o fogão no escuro, movendo-se de memória, a maneira como ele se movia por aquela cabana em qualquer clima e em qualquer luz. Você andou 3 milhas em uma nevasca, disse ele, mantendo a voz firme. Você não comeu. Você está com dor há 3 horas e não me disse. Eu não sabia se você nos manteria se soubesse. Ele parou de se mover. Ficou de costas para ela por um longo momento. Quando se virou, a voz estava firme, mas por baixo dela havia algo que queimava não nela, mas adjacente a ela. Em tudo que a fez calcular daquela maneira, no mundo que ensinou uma mulher a fazer aritmética com as emergências de seu próprio corpo. Preciso que você entenda uma coisa, disse ele. O que quer que você tenha medo, o que quer que a tenha feito ficar em uma tempestade de neve e decidir que dizer a verdade poderia jogar lá de volta para fora. Não é assim que as coisas funcionam aqui. Você me entende? Ela ficou em silêncio. Você me diz o que está acontecendo. Tudo agora. Uma longa expiração e então ela contou. Ele ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ele ficou em pé por um momento, sem hesitar, avaliando. E então ele se moveu para a prateleira, onde guardava as coisas mais importantes. O kit médico, os cobertores extras na arca, a água que precisaria aquecer. O que você está fazendo? Maggie perguntou. Preparando, disse ele. Senhor Cole. Harlon. Ela disse isso com cuidado, como se estivesse testando o peso. Este bebê não deveria nascer por mais um mês. Bebês, disse ele, colocando a panela no fogão. Não leem calendários. Se algo der errado, lidaremos com algo dando errado. Ele se virou para encará-la. E à luz do fogo ela pôde ver a linha de sua mandíbula. A qualidade particular de foco que ela estava começando a reconhecer como sua expressão mais essencial. Passei 14 anos nestas montanhas, lidando com coisas que dão errado, Sra. Hall. Eu consertei meus próprios dedos quebrados. Tirei uma bala de rifle da minha própria coxa com uma faca e um par de alicates à luz do fogo sozinho. Eu nunca estive em uma situação que melhorou com pânico. Ele a encarou. Você vai entrar em pânico? Ela o olhou por um longo momento. E algo em seus ombros, o último daquela tensão particular. O peso de ser inteiramente responsável por tudo e por todos. Sem ninguém para compartilhar nem mesmo a borda disso, essa tensão mudou, não desapareceu. Mudou de forma. Não, disse ela. Bom. Ele puxou uma cadeira para o lado da plataforma de dormir e sentou-se. Diga-me quando vier a próxima. Diga-me exatamente como se sente. Vamos resolver isso. Você não sabe nada sobre parto. Não, disse ele. Mas eu sei como ficar calmo no escuro até amanhecer. E agora isso pode ser a coisa mais importante para qualquer um de nós. Lá fora, a neve continuava a cair. Perto do fogão, Caleb e Jesse dormiam enrolados. Suas respirações pequenas e uniformes, e completamente alheias ao que a noite estava se tornando. Harlon Cole sentou-se na cadeira ao lado da plataforma de dormir. E Margaret Holt deitou em sua cama, uma mão na barriga, e a outra, sem que nenhum deles decidisse, sem nenhum momento em que se tornou uma escolha, repousando na dele. E a noite se reuniu ao redor deles, cheia de tudo o que estava por vir, cheia de tudo o que nenhum deles podia ver ainda, enquanto as montanhas mantinham seu silêncio e o fogo mantinha a escuridão afastada hora a hora. A dor veio novamente às 2:30 da manhã. E desta vez, Maggie não tentou escondê-la. Ela agarrou a borda da plataforma de dormir e respirou através dela da maneira que havia aprendido a respirar através de coisas difíceis nos últimos 8 meses, lenta e deliberadamente, puxando o ar pelo nariz e liberando-o pelos dentes em um fluxo longo e controlado.
E quando passou, ela abriu os olhos e encontrou Haron exatamente onde ele estava há 1 hora. Sentado naquela cadeira com os cotovelos nos joelhos e os olhos nela, a atenção focada de um homem que aceitou uma responsabilidade e não ia desviar o olhar. Aquele foi mais próximo, ele disse. 7 minutos, talvez 8. Sim. Ele se levantou sem mais comentários e foi para o fogão. A água estava quente agora, fumegando nas bordas da panela. Ele já havia rasgado uma de suas camisas sobressalentes em tiras. Ela ouvira o som do rasgo mais cedo e entendeu o que aquilo significava, e não dissera nada porque não havia nada útil a dizer. As tiras estavam dobradas cuidadosamente na prateleira ao lado do kit médico. Arlon, ela disse, elle se virou. Se este bebê nascer esta noite, então ele nascerá esta noite. Preciso que você ouça algo primeiro. Ela se empurrou para cima com um cotovelo com esforço, e ele atravessou o quarto imediatamente e ajustou o cobertor dobrado atrás das costas dela, sem que lhe fosse pedido e sem fazer alarde. Há uma carta dentro do meu vestido, no lado esquerdo, costurada no forro. Thomas a colocou antes de ir embora. Ele me disse para manter. Lá comigo sempre. Ela o encarou. Se algo acontecer comigo, nada acontecerá com você. Você não sabe disso? Não, ele disse. Não sei. Mas sei que você caminhou 3 milhas através de uma nevasca com 2 meninos e um bebê pressionando sua coluna, e você o fez sem nunca deixar que esses meninos carregassem mais medo do que sua parte. Então sei algo sobre o que você é feita, e isso me diz que você vai superar isso. Ela o encarou. São as palavras mais longas que você disse em sequência desde que chegamos aqui. Não se acostume com isso. Ela quase riu. Surpreendeu-a novamente a forma como o riso ainda vivia em algum lugar dentro dela. Ainda aflorava nos momentos mais inesperados, como se seu corpo se recusasse a deixar a dor ter todo o território. A carta, ela disse novamente, porque ela precisava que ele a ouvisse, independentemente da confiança dele. Tem direções para onde Thomas escondeu os documentos e o nome do homem em Denver, Samuel Dodd, no Rocky Mountain Courier. Se eu não sobreviver esta noite, você pega essa carta e a entrega a ele. Você me promete isso. Harlon a olhou por um longo momento. Eu prometo, ele disse. Mas você vai entregar, lá pessoalmente. Ela se recostou no cobertor e sentiu a próxima contração começar a se formar na base de sua coluna. Aquele aperto lento que ela agora reconhecia, da maneira que você reconhece uma tempestade antes da primeira gota cair. Ela se concentrou em sua respiração e tentou não pensar em quão cedo era isso. Em Thomas não estar ali. No fato de que da última vez que ela havia feito isso, ela estava em seu quarto em Dodge City, com uma parteira e uma vizinha. E Thomas andando pela sala da frente com tanta força que ela podia rastreá-lo, pelo som de suas botas. Converse comigo, ela disse entre as contrações. Seus olhos estavam fechados, sua respiração deliberada. Me diga algo, qualquer coisa que não seja este quarto. Uma pausa. O que você quer ouvir? Algo verdadeiro? Ele ficou em silêncio por um momento. Então ele disse. Eu costumava trabalhar para a agência Pinkerton antes de vir para cá. 9 anos. Seus olhos se abriram. Você era detetive. Era. O que o fez ir embora? Ele estava olhando para o fogo. A quietude particular de um homem, revisitando algo que ele havia examinado muitas vezes e ainda não havia feito as pazes completamente. Fui enviado para investigar uma disputa de posse de terras em Nebraska. Uma família de imigrantes tchecos, eles cultivavam os mesmos 160 acres há 12 anos. Construíram tudo do nada. Alguém com conexões com o governo territorial decidiu que queria aquela terra. E eles usaram todos os mecanismos legais disponíveis para tomá-la. Meu trabalho era encontrar evidências de que a família havia violado sua posse de alguma forma. De qualquer forma, você encontrou? Não. Eles foram removidos de qualquer forma, 6 semanas depois que eu apresentei meu relatório, dizendo que não havia causa. Ele fez uma pausa. Eu saí do emprego no dia seguinte. Continuei andando para o oeste até encontrar um lugar onde a única autoridade sobre minha vida fosse o clima. Maggie o olhou com uma expressão que ele não conseguia ler totalmente. Você saiu porque não conseguia consertar, ela disse. Sim, isso não é covardia. Isso é luto. Tive 14 anos para pensar sobre o que é, ele disse. E cheguei a uma conclusão diferente. Ele disse isso de forma direta e sem autocomiseração. Da maneira que um homem afirma algo que aceitou. Sair porque você não suporta algo é sobre sua consciência. Sair porque você não consegue consertar. Chamar isso de luto é generoso. Thomas Holt não saiu. O nome ficou entre eles por um momento. Thomas era imprudente. Maggie disse calmamente. Ele acreditava que a verdade tinha uma espécie de proteção ao seu redor. Que se você estivesse do lado certo de algo, isso o seguraria.
Eu costumava discutir com ele sobre isso. Eu costumava dizer que estar certo não parava uma bala. Ela parou. Acontece que ambos estávamos certos. Ele parece um homem que vale a pena conhecer. Ele era um homem irritante que por acaso também valia a pena conhecer, ela disse. E o amor em sua voz e a perda nele estavam tão completamente misturados que não podiam ser separados em duas coisas distintas. Eram uma coisa. Uma palavra que a língua inglesa ainda não tinha. Ela estendeu a mão e colocou-a em seu braço. Não foi um gesto calculado. Foi simplesmente o que sua mão fez. Você não é um covarde, ela disse. Você é um homem que ficou sem crença. Isso é diferente. A crença pode voltar. Ele olhou para a mão dela em seu braço. Ele não se afastou dela. Então a próxima contração chegou e tomou toda a sua atenção. E ele se virou para encarar o que estava à sua frente, que era a coisa mais imediata e necessária, que era ela. Caleb acordou às 4 da manhã. Maggie sabia que ele acordaria. Seu filho mais velho não dormia profundamente. Não dormia profundamente desde a noite em que os homens de Puit vieram, desde o som de vozes. E algo quebrando o tirou da cama, e ela o encontrou na porta dele, e o fez voltar. E ficou lá, ela mesma, ouvindo até que eles saíssem. Ele acordou de uma vez, como sempre acordava, totalmente presente, examinando. Ele observou a cena sem falar. Sua mãe na plataforma de dormir, Harlon sentado ao lado dela, a panela fumegante no fogão. Ele tinha 10 anos, e vira o suficiente nos últimos 8 meses para saber o que estava vendo. Mamãe, ele disse. Não era uma pergunta. Está tudo bem, bebê. Ele já estava de pé. É o bebê? Sim. Mais cedo do que deveria, mas estamos lidando com isso. Ele olhou para Harlon. Seus olhos estavam firmes e avaliadores da maneira que sempre estavam agora. Você sabe o que está fazendo? Estou aprendendo, Harlon disse. Caleb pesou aquela resposta. Ele a virou, procurando o lugar onde a falsa tranquilidade morava, a rachadura onde as palavras significavam algo mais fácil do que a verdade. Ele não encontrou nenhuma. Ele atravessou o fogão sem outra palavra e disse: O que você precisa que eu faça? Harlon olhou para ele. 10 anos. Descalço no chão frio, o cabelo ainda amassado de um lado do rolo de cama. E ele estava perguntando o que podia fazer. E ele queria dizer isso como uma pergunta prática, não como a maneira de uma criança se sentir útil. Mantenha o fogo aceso, Harlon disse. E quando seu irmão acordar, você o acalma. E você o mantém desse lado da sala. Ele apontou para a parede do fundo. Você pode fazer isso? Sim, senhor. Bom, Caleb foi até a pilha de lenha e começou a alimentar o fogo com a eficiência silenciosa de um menino que fora responsável por coisas muito antes de lhe ser pedido. Maggie o observou e sentiu a dor particular que vinha ao ver seu filho envelhecer antes do tempo. A maneira como a competência em um jovem era sempre também uma espécie de perda, e ela aguardou no lugar onde guardava tudo o que não podia se dar ao luxo de sentir ainda. Jesse acordou às 4 da manhã como Jesse sempre acordava, ou seja, gradualmente e com comentários. Ele se sentou no rolo de cama, piscou para o quarto e disse: Por que todo mundo está acordado? O bebê está vindo, Caleb disse de seu posto perto da pilha de lenha. Os olhos de Jesse ficaram muito grandes. Agora mesmo, em breve, Maggie disse. E conseguiu fazer sua voz soar como se fosse uma coisa comum, como se ela dissesse isso todas as manhãs. Você fica com seu irmão Jesse. Isso vai doer em você? Já dói um pouco. Isso é normal. Tudo vai ficar bem. Jesse olhou para Harlon com uma expressão de profunda seriedade. Você está ajudando ela? Fazendo o meu melhor? Harlon disse. Jesse considerou isso por um momento. Então ele saiu do rolo de cama e foi sentar-se ao lado de seu irmão na pilha de lenha e se apoiou no braço de Caleb. E Caleb colocou uma mão no topo da cabeça de seu irmão, sem olhar para ele. O gesto automático de um menino, que fora a âncora de alguém por 8 meses. Maggie fechou os olhos e se concentrou. As horas que se seguiram foram as mais longas da vida de Harlon Cole. Ele tinha 14 anos de tempo longo e solitário para compará-las. E estas foram mais longas do que tudo isso. Ele havia consertado ossos quebrados e limpado feridas. E uma vez, em seu terceiro inverno nessas montanhas, ele havia cortado sua própria perna infectada à luz do fogo, porque a alternativa era morrer sozinho na neve. Ele entendia a dor. Ele entendia a teimosa recusa do corpo em parar sua insistência em sobreviver a coisas que não tinha razão para sobreviver. Mas isso era diferente de uma maneira que ele não antecipara. Era uma mulher que importava para 2 meninos sentados muito quietos do outro lado da sala, com os olhos nele, dependendo dele para não decepcioná-la. Esse peso era de uma ordem de magnitude completamente diferente. E ele sentiu a medida completa dele se acomodar sobre seus ombros. E ele não o largou.
Ele fez o que pôde com o que tinha. Ele manteve a água quente. Ele manteve sua voz nivelada, calma e baixa. Quando a dor se tornou tão severa que o controle cuidadoso de Maggie começou a se esgarçar nas bordas, ele a mandou segurar sua mão. E ela o fez. E ela a apertou com tanta força que ele sentiu os ossos comprimirem. E ele não disse absolutamente nada sobre isso. Você está indo bem, ele disse. Não, ela disse entre os dentes. Não me diga que estou indo bem. Diga-me algo real. Ele pensou por um momento. Você está fazendo a coisa mais difícil que uma pessoa pode fazer, ele disse. E você nunca me pediu para torná-la menor do que é. Isso é real. Ela respirou pela próxima onda com os olhos fechados e a mandíbula tensa. E quando passou, ela disse sem abrir os olhos. Thomas costumava dizer que eu era a pessoa mais teimosa que ele já conhecera. Ele disse isso como um elogio. Parece preciso de onde estou sentada. Ele também disse. Eu tive o pior timing de qualquer ser humano vivo, uma respiração. Ele também estava certo sobre isso. Este bebê deveria nascer em fevereiro em uma cidade decente com um médico decente. Planos são o que você faz antes que as circunstâncias influenciem. Harlan diz. Isso é algo em que você acredita ou algo que você está dizendo porque é útil agora? Ambos, ele disse. De longe, a voz de Jessie veio suave e cuidadosa. Senhor Harlan, ela vai ficar bem? Sim, Harlan disse. Ele disse isso sem hesitação, sem cálculo, e então ele registrou o que acabara de fazer. Fez uma promessa que não tinha autoridade para fazer sobre algo que não podia controlar totalmente, e ele sentiu o peso disso. E ele o sustentou. E ele o quis de qualquer maneira. Ok, Jessie disse, e ficou em silêncio. Era pouco antes das 6 da manhã, a escuridão lá fora começando a clarear em suas bordas quando Harlan disse baixinho. Maggie, é hora. Ela sabia há 20 minutos. Ela vinha se poupando da maneira que vinha poupando tudo há 8 meses, medindo o que gastava e mantendo uma reserva. Sempre uma reserva, porque nunca havia mais ninguém de onde tirar quando a reserva acabava. Você está com medo? Ela perguntou a ele. Ele não esperava a pergunta. Sim, bom, ela disse. Significa que ambos estamos prestando atenção. Ela soltou todo o ar de uma longa respiração. Tudo bem, Harlan Cole. Vamos fazer isso. O que aconteceu nos próximos 40 minutos, ele nunca descreveria totalmente para ninguém que não estivesse presente, porque algumas coisas perdem sua verdade na tradução. Porque a linguagem construída para a vida comum não tem as palavras certas para o que aconteceu no espaço entre a escuridão e o amanhecer em uma cabana na montanha, com 2 meninos sentados silenciosamente e aterrorizados de um lado da sala, e uma mulher fazendo o que as mulheres faziam sozinhas em circunstâncias difíceis desde o início dos tempos, exceto que ela não estava totalmente sozinha, e essa era a parte que importava. Ele fez o que precisava ser feito. Maggie fez o que era esperado dela, que era tudo. Caleb manteve o fogo alto, e manteve Jessie pressionado contra seu lado, e manteve-se tão quieto e controlado que doía olhar para ele. Um garoto de 10 anos com as mãos e punhos nos joelhos, fazendo o trabalho de um homem adulto por pura força de vontade. E então, assim que a primeira luz cinzenta surgiu através do papel encerado da janela, o bebê nasceu. Um menino, pequeno, com o rosto vermelho e furioso com todos os aspectos da situação, anunciando sua chegada em alto volume, de uma forma que não deixava ambiguidade sobre sua opinião sobre o mundo em que acabara de entrar. Maggie riu. Um som quebrado, sobrecarregado, completamente desfeito, que foi a melhor coisa que Harlan já ouvira em 14 anos de silêncio. E do outro lado da sala, Jessie soltou um grito de puro choque deleitoso. E até mesmo Caleb, que se mantivera tão firme e por tanto tempo, Caleb soltou um único suspiro que soou como tudo o que estava contido se libertando de uma vez. Harlan envolveu o bebê no pano que havia aquecido na fogueira e o colocou nos braços de Maggie. Ela segurou seu filho contra o peito e pressionou os lábios no topo de sua cabeça escura e úmida, e ficou completamente em silêncio por um longo momento, de uma forma que não exigia interpretação de ninguém naquela sala. Ele está bem? Ela perguntou. Sua voz mal existia. Ele é barulhento e opinativo, disse Harlan. E ele chegou exatamente quando decidiu e nem um momento antes. Ele a olhou. Ele se parece com a mãe. Jessie havia migrado pela sala sem que ninguém o impedisse tecnicamente e agora estava na ponta dos pés, com o queixo quase na beira da plataforma de dormir. Ele é tão pequenino, sussurrou ele. Ele chegou cedo, disse Maggie. Posso segurá-lo? Mais tarde, quando ele tiver um momento para se acostumar com as coisas. Qual o nome dele? Exigiu Jessie, com o tom de uma pessoa que considerava isso uma questão prática urgente.
Maggie olhou para seu filho mais novo e depois para Caleb, que viera ficar a poucos metros de distância, com os braços ao lado do corpo e os olhos fixos em seu novo irmão, com uma expressão que tentava muito ser composta e não conseguia totalmente. Ela olhou para o bebê em seus braços. Thomas, disse ela. O nome dele é Thomas. A cabana estava muito quieta. Caleb fez um som, apenas um. Então ele apertou os lábios e olhou para o teto, piscando 2 vezes com força. E Maggie estendeu sua mão livre. E ele a pegou e segurou aquele garoto de 10 anos que carregava o peso das responsabilidades de um homem desde o dia em que ela lhe dissera que seu pai não voltaria para casa. Venham aqui, disse ela suavemente. Vocês dois, venham conhecer seu irmão. Haron moveu-se silenciosamente para o fogão, dando-lhes o espaço que o momento exigia. Ele serviu café que não desejava particularmente, e ficou de costas para eles, ouvindo os sons de uma família encontrando sua forma ao redor de um novo membro. 3 vozes jovens demais e uma voz gasta, falando com o bebê, dizendo coisas que ele era novo demais para entender e que precisaria ouvir muitas mais vezes antes que se fixassem. Ele havia construído esta cabana para que estivesse vazia exatamente disso. Ele havia construído toda a sua vida em torno da ausência deliberadamente mantida disso, em torno da proposição de que, se nada fosse permitido entrar, nada poderia ser tirado. Ele havia sido muito minucioso. Ele havia sido muito cuidadoso. E ele entendia agora com a clareza particular que vinha no final de uma longa noite, errado nisso de uma forma tão completa que quase o fez querer rir. Ele não examinou isso muito de perto. Ele estava muito cansado, e ainda havia muito pela frente que precisaria ser administrado. Mas ele deixou aquilo repousar em seu peito, sólido, estranho e inteiramente novo. E ele não o afastou. Harlon, disse Maggie atrás dele. Ele se virou. Ela o olhava da plataforma de dormir com o bebê no peito e os 2 meninos de cada lado dela. Jesse praticamente pendurado em seu braço. Caleb sentado ereto, com os olhos vermelhos e tentando não demonstrar. E a visão daquilo o atingiu em algum lugar abaixo de seu externo com uma força para a qual ele não tinha palavra e não tentou encontrar uma. Obrigada, disse ela. Você fez todo o trabalho. Você ficou. Ela manteve seu olhar através da sala. Você poderia ter nos colocado no celeiro. Você poderia ter aberto aquela porta e decidido que não era seu problema. Você ficou e não me fez sentir um fardo enquanto o fazia. E em 8 meses disso, ninguém me ajudou sem me fazer sentir como se estivesse pedindo algo que não tinha ganhado. Sua voz estava quieta e despojada de tudo que não era verdade. Então, obrigada. É só isso. Só obrigada. Harlon a olhou por um longo momento. Ele poderia ter dito várias coisas. Ele não escolheu nenhuma delas porque ela estava exausta, e porque algumas coisas não precisavam de uma resposta imediata, e porque o que ele teria dito ainda não estava pronto, não com as palavras certas. Não em uma forma que fosse honesta em vez de conveniente. Durma, disse ele. Ambos os meninos estão aqui. Eu estou aqui. Você fez o suficiente por uma noite. Ela manteve seu olhar por mais um momento. Então ela deixou os olhos se fecharem, e o bebê fez um pequeno som, e ela mudou a forma como o segurava, sem acordar completamente. Um instinto profundo já se calibrando para esse novo peso, essa nova necessidade, e ela adormeceu em minutos. Jesse se arrumou cuidadosamente ao lado dela e fechou os olhos. Caleb ficou sentado ereto por mais um tempo, observando a porta com aqueles olhos cuidadosos, antes de finalmente se permitir encostar na parede e fechar os seus. Harlon sentou-se novamente na cadeira que ocupara a noite toda. Ele estava exausto até os ossos de uma forma que ia além do corpo, para algo mais antigo, a exaustão particular de ter mantido a atenção por horas, e finalmente tê-la, deixado de lado com cuidado. Lá fora, a neve parara. Ele podia dizer pela qualidade do silêncio, cheio, profundo e imperturbável de uma forma que a neve em movimento nunca era. Ele deveria dormir. Ele sabia disso. Mas em vez disso, ele sentou-se e olhou para a porta e para a janela e para as paredes da cabana que ele construíra com as próprias mãos para manter tudo fora. E ele pensou no juiz E.M.T.T. Grayson e em um homem chamado Thomas Holt, que acreditava que algo valia a pena ser feito, mesmo sabendo o custo. E em uma mulher que atravessara uma nevasca grávida de 8 meses, com 2 meninos atrás dela, para ter certeza de que ele não morrera em vão. Ele pensou em Nebraska, em uma família tcheca expulsa da terra em que havia construído toda a sua vida. Enquanto ele escrevia seu relatório, o arquivava e se afastava, dizendo a si mesmo que afastar-se era uma forma de integridade. Ele sentou-se na cadeira, bebeu café frio e ouviu a respiração de 4 pessoas que não tinham o direito de estar sob seu teto.
E ele entendeu, sentado ali no silêncio cinzento da manhã, que o homem que abrira a porta na noite passada e o homem sentado nesta cadeira agora não eram inteiramente o mesmo homem. Algo havia mudado nas horas entre, algo que não voltaria para onde estava, não importava quão cuidadosamente ele tentasse colocá-lo lá. Ele observou a porta. Ele deixou a manhã entrar devagar e fria sobre os grandes chifres. E pela primeira vez em 14 anos, o silêncio dentro de sua cabana não pareceu algo que ele construíra, mas algo que esperava pacientemente, sem pressão, para ser preenchido. Passaram-se 3 dias antes que Maggie estivesse forte o suficiente para se sentar sem ajuda. E nesses 3 dias, Harlan Cole aprendeu coisas sobre si mesmo que 14 anos de solidão deliberada haviam mantido escondidas com sucesso. Ele aprendeu que, na verdade, não se importava com o barulho. Jesse falava como certos rios corriam, constantes e imprevisíveis, às vezes voltando sobre si mesmo, às vezes indo em 3 direções ao mesmo tempo, mas sempre se movendo, sempre carregando algo. Harlan esperava achar isso exaustivo. Em vez disso, ele se pegou ouvindo quando parava, porque quando Jesse ficava quieto, significava que ele estava planejando algo que exigia furtividade. E esses planos invariavelmente envolviam ou a pilha de lenha, a prateleira onde Harlan guardava sua corda sobressalente, ou o canto da cabana, onde uma família de ratos vinha conduzindo seus negócios sem ser perturbada por quase 2 invernos. Sr. Harlan, disse Jesse na segunda manhã, aparecendo em seu cotovelo enquanto ele afiava uma lâmina. Os ratos têm sentimentos? Provavelmente algo como sentimentos, disse Harlan. Eles ficam solitários? Por quê? Porque só existem 2 deles, e eu pensei que talvez eles quisessem mais companhia. Harlan pousou a pedra molhada. Jesse, senhor, deixe os ratos onde estão. Jesse considerou isso com grande seriedade. E se eu apenas os apresentasse a alguns amigos de fora? Então você e eu teríamos uma conversa que nenhum de nós desfrutaria. Jesse ponderou isso. Ok, disse ele, e vagou de volta em direção ao fogo com o andar particular de um menino que não havia fechado completamente a porta para a ideia, mas estava disposto a deixar, lá de lado por enquanto. Caleb era um assunto completamente diferente. Ele observava Harlan como Maggie, o observava minuciosamente e sem pedir desculpas. Mas onde a observação de Maggie tinha uma qualidade de avaliação, uma ponderação de informações contra padrões conhecidos, a observação de Caleb tinha algo cru por baixo, algo que parecia, quando o menino não sabia que estava sendo observado, muito parecido com desejo, como uma pessoa parada do lado de fora de um prédio quente e ainda não com certeza se tinha o direito de entrar. No dia em que Harlan lhe entregou o rifle sobressalente e lhe mostrou como carregá-lo, Caleb ficou perfeitamente imóvel durante toda a demonstração, com as mãos ao lado do corpo. E quando Harlan disse, "Agora você faz", o menino passou por cada etapa sem hesitação, sem erro e sem falar. E quando ele terminou, ele pousou o rifle e olhou para cima e disse, "Meu pai ia me ensinar a atirar nesta primavera." Harlan disse, "Eu sei, ele não teve a chance." Não, ele não teve. Caleb olhou para o rifle. Ele teria feito isso de forma diferente. Ele falava mais quando ensinava as coisas. Ele explicava os motivos por trás de tudo. Ele fazia pausas. Você apenas mostra. Você não explica. Isso te incomoda? O menino pensou nisso honestamente. Não, disse ele. Eu acho que aprendo melhor assim. Eu só queria que você soubesse que notei a diferença. Harlan o olhou por um momento. Seu pai parece ser um homem que acreditava que a compreensão importava tanto quanto o conhecimento. Ele dizia que eram a mesma coisa. Ele poderia ter razão. Caleb pegou o rifle e passou, pela sequência de carregamento novamente, sem ser solicitado, e desta vez ele o fez mais rápido. Harlan o observou e não disse nada, e sentiu algo se mover em seu peito que ele reconheceu à distância de muito tempo atrás, como a coisa que acontece quando você vê uma pessoa se tornar mais do que era bem na sua frente. Maggie observava tudo da plataforma de dormir, com a atenção particular de uma mãe que acompanhava 3 desenvolvimentos separados simultaneamente. Ela observava Jesse negociando o mundo uma pergunta sincera de cada vez. Ela observava Caleb testando Harlan e achando-o cautelosamente consistente. E ela observava o próprio Harlan, a maneira como ele se movia pela cabana, quando pensava que ninguém estava prestando atenção, os pequenos ajustes que ele fazia. Sem comentários, a xícara de água ficava ao alcance antes que ela pedisse, a maneira como ele acumulava o fogo à noite para que durasse até de manhã. A maneira como ele falava com Thomas quando o bebê estava inquieto e ele o acalentava às 2 da manhã e pensava que ela estava dormindo. Ela não estava dormindo.
Você veio cedo, disse ele ao bebê em uma voz baixa, que não era a mesma voz que usava durante o dia. Você escolheu uma noite difícil para isso, mas você está aqui agora, então isso está resolvido. Uma pausa e o som dele se virando, de suas botas no chão. Seu pai era um homem cuidadoso. É o que as pessoas continuam dizendo sobre ele. Eu não o conheci, mas acredito nisso. Homens cuidadosos são mais raros do que parecem. Outra pausa. Sua mãe não é cuidadosa. Sua mãe é corajosa, o que é diferente, mais difícil e mais caro. Você deveria saber isso sobre ela. Maggie permaneceu imóvel no escuro e olhou para o teto e não se permitiu pensar muito adiante, porque pensar muito adiante sempre fora a coisa que a desmoronava. Ela pensou no dia de hoje. Pensou no peso do bebê contra o peito e no som da respiração de Jesse e no fato de Caleb ter sorrido naquela tarde, breve e secretamente, para algo que Jesse disse. O primeiro sorriso que ela via no rosto do filho mais velho em 8 meses. Ela se agarrou a essas coisas e não foi além delas. Na quarta manhã, Caleb entrou da varanda com uma expressão que ela conhecia. Ela aprendera as expressões do filho. A maneira como se aprende uma paisagem da qual se depende, cada variação significava algo. E essa quietude em particular, significava que ele tinha visto algo e estava decidindo como relatar. Pistas, disse ele, olhando para Harlon vindo do sul ao longo da crista. Eles pararam na linha alta e depois voltaram. Harlon pousou o calçado de neve que estava consertando e olhou fixamente para o menino. Quantos? 3 cavalos. Talvez 4. Difícil contar com a neve soprando. Há quanto tempo? A neve neles ainda está limpa. 1 hora, talvez menos. Maggie olhou para cima, de onde estava amamentando Thomas. Seu rosto fez o que sempre fazia quando esse tipo de informação chegava. Ficou muito quieto, muito controlado. O rosto que ela aprendera a fazer para que seus filhos não a vissem com medo antes que ela tivesse terminado de decidir o que fazer sobre a coisa que a assustava. Podem ser caçadores, disse Harlon. Podem ser. Maggie concordou. Nenhum dos dois acreditava que fossem. Harlon se levantou. Ele atravessou até a prateleira onde guardava seu rifle. Pegou-o, verificou a carga com a facilidade de um homem que já fizera isso 10.000 vezes. E então olhou para Caleb. Mostre-me exatamente onde na crista, disse ele. Não há ponte. Descreva para mim. Caleb descreveu a localização com precisão, o ângulo, a linha das árvores, a distância aproximada. Harlon ouviu sem interromper. Quando o menino terminou, Harlon disse: Bom, você presta atenção. Ele disse isso do jeito que dizia a maioria das coisas, sem ornamentos. E Caleb recebeu da mesma forma, com um pequeno aceno que continha mais do que mostrava. Harlon virou-se para Maggie. Vou subir até a crista. Preciso ver com o que estamos lidando. Harlon, estarei de volta em 1 hora. Tranque a porta quando eu sair. Ele olhou para Caleb. Você sabe onde está a munição? Sim, senhor. Você sabe a sequência? Sim, senhor. Então você sabe o que fazer se algo acontecer antes de eu voltar. Caleb endireitou-se. Não o endireitar de uma criança tentando parecer mais velha, mas de alguém aceitando o peso real de uma coisa real. Eu sei. Maggie olhou para Harlon do outro lado da sala. E o que passou entre eles naquele olhar não foi algo que nenhum dos dois disse em palavras. Havia coisas que ela queria dizer, as mesmas coisas que ela não estava dizendo desde a primeira manhã, desde que acordara e encontrara uma caneca de água na prateleira ao alcance e uma fogueira já acesa, e a certeza silenciosa de que alguém estivera vigiando a porta para que ela não precisasse. Tenha cuidado, disse ela. Ele segurou o olhar dela por um momento. Sempre tenho, disse ele, e saiu para o frio. Ele esteve fora por 50 minutos. Quando voltou pela porta, ela leu a resposta na postura dos ombros dele antes que ele dissesse uma única palavra. 3 rastreadores, disse ele. Homens que sabem se mover pelo terreno sem serem óbvios. Eles subiram pela linha das árvores, não pela face aberta. O que significa que sabem o que estão fazendo. Eles ficaram tempo suficiente na crista para os cavalos mudarem de peso. Ele colocou o rifle na mesa. Eles não estavam perdidos e não estavam caçando. Estavam procurando. Eles viram a fumaça. Voltaram para relatar. Ele sentou-se em frente a ela, o que significa que há mais deles lá embaixo. Estes eram batedores. Jesse, que estivera sentado no canto com um pedaço de corda praticando nós, olhou para cima com a franqueza que ele trazia a toda informação significativa. Homens maus estão vindo, senhor. Harlon? Possivelmente, disse Harlon. Porque Jesse tem 6 anos e já sobreviveu a mentiras confortáveis o suficiente. Por causa da mamãe. Por causa de algo em que seu papai acreditava, disse Maggie da plataforma de dormir.
E porque algumas pessoas ficam muito assustadas quando a verdade chega muito perto delas. Jesse ponderou isso. O que fazemos? Pensamos, disse Harlan. Pensar primeiro. Tudo o mais depois. Ele olhou para Maggie, e ela olhou para ele. E sem que nenhum dos dois sugerisse, eles entraram no modo em que vinham entrando desde a primeira noite. O modo de duas pessoas resolvendo um problema juntas, dividindo o peso dele por dois sem fazer cerimônia da divisão. Não podemos fugir, disse Maggie. Não com Thomas de 4 dias e as passagens ainda cobertas de neve. Não. E não podemos ficar aqui se eles vierem com homens suficientes. Esta cabana não aguentaria um ataque sério. Poucas linhas de visão. Pouca cobertura lá fora. Ele olhava para a mesa. Mas eu conheço este terreno melhor do que qualquer homem que Grayson pudesse enviar de Cheyenne. Há um canyon em caixa a 2 milhas a nordeste. Parece um beco sem saída do sul. Do norte há uma passagem, mas você não a encontraria a menos que estivesse nestas montanhas há muito tempo. Eu poderia levá-los até lá e escondê-los. Bem o suficiente que... Não, disse Maggie. Ele olhou para ela. Não vou sentar no canyon com meus filhos enquanto você volta aqui e lida com o que está vindo sozinha. Sua voz era calma, mas havia ferro nela. O mesmo ferro que estava nela na varanda na primeira noite, quando ela olhou nos olhos dele e apresentou seu caso sem hesitar. Isso não é um plano. Isso é você decidindo que meus filhos e eu somos carga a ser guardada em algum lugar seguro enquanto você faz o trabalho de verdade. Não somos carga. Eu não estava sugerindo. Estava. Você estava sendo gentil a respeito, mas estava. Ela o encarou. Tem que haver outro jeito. Algo que ainda não pensamos. A cabana ficou em silêncio. Jesse parara seu trabalho com nós e observava os dois com aquela atenção ampla e solene que ele dedicava às coisas importantes. Caleb estava junto à parede, braços ao lado do corpo, ouvindo. Foi Caleb quem falou primeiro. A carta, disse ele. Ambos os adultos se viraram. Ele estava muito reto, com aquela expressão no rosto. Aquela que significava que ele havia pensado em algo, chegado a uma conclusão, e estava pronto para dizê-la. O bilhete do papai, aquele que a mamãe guarda no vestido. Tem as instruções para onde ele escondeu os documentos e o nome do homem do jornal. Sim, disse Maggie, cuidadosamente. É disso que Grayson tem medo, não de nós, os documentos. Ele olhou para Harlan. Se os documentos chegarem ao homem do jornal, Grayson perde. Ele não tem motivo para nos perseguir mais, porque a coisa que ele está tentando impedir já aconteceu. Ele fez uma pausa. Há um jeito de levar a carta para Denver mais rápido do que os homens de Grayson podem chegar aqui? A cabana estava muito quieta. Harlan olhou para este menino de 10 anos com a expressão de um homem que acabara de receber algo de alguém que ele não esperava que o tivesse. Então ele olhou para Maggie. Se os documentos chegarem a Dodge no Rocky Mountain Courier, disse ela, e sua voz mudou. Afiou-se como se afiava quando ela finalmente podia ver a forma de algo que estivera fora de foco. Thomas acreditava que seria o suficiente. Um juiz federal administrando uma operação de fraude de terras por 6 anos, documentada na imprensa, Grayson se torna intocável por seus próprios aliados. Nenhum marechal no território protegerá um homem cujo nome está na primeira página de todos os jornais daqui até Washington. Você ainda precisaria tirar os originais. Onde estão? Ela olhou para ele. Em 4 dias, ela aprendera a ler o rosto dele com uma profundidade que deveria ter levado muito mais tempo. E o que ela leu ali não foi cálculo. Foi algo mais simples e mais absoluto do que cálculo. Ela enfiou a mão no decote do vestido e tirou a carta dobrada. Abriu-a sobre a mesa entre eles, alisou-a com a palma da mão e virou-a para ele sem dizer uma palavra. Ele a leu sem tocá-la. Quando terminou, levantou o olhar. Sheridan, disse ele. Ele os deixou em Sheridan. No escritório de fundição na 3ª rua, sob o nome de William Carr, que era o nome do meio de Thomas e o sobrenome de sua mãe, Grayson nunca o encontraria. Ela dobrou a carta e a segurou entre as 2 mãos. Sheridan fica a 3 dias daqui em bom tempo. 2. Se você cavalgar forte e conhecer a rota. Você conhece a rota? Ele olhou para ela. Eu já a percorri em piores condições do que esta. Então quero que vamos juntos. Ela levantou a mão antes que ele pudesse falar. Eu sei o que você vai dizer. Thomas tem 4 dias. As passagens estão difíceis. Eu não estou em condições de... É exatamente isso que eu ia dizer. E estou dizendo que a alternativa é esperar aqui para os homens de Grayson chegarem em números que não podemos gerenciar ou nos esconder em um canyon enquanto você os enfrenta sozinho. E eu não farei nenhuma dessas coisas. Ela o encarou firmemente. Meus filhos sabem cavalgar. Eu sei cavalgar. Thomas ficará aquecido contra meu peito. E ele não tem sido um bebê chorão desde a primeira hora.
o que me diz que ele entende a situação melhor do que a maioria das pessoas lhe daria crédito. Você me diz o que a viagem exige, e eu a cumprirei. Mas preciso que você pare de decidir do que sou capaz, sem me perguntar. Harlan sentou-se com isso por um longo momento. Ele ponderou, como ponderava todo o problema, olhando de vários ângulos, testando contra o que sabia, medindo contra o que era realmente possível em vez do que era confortável. Então ele se levantou. Ele atravessou até a parede onde seu casaco pesado pendia, pegou-o e começou a vasculhar os bolsos com a eficiência focada de um homem, fazendo uma lista mental e marcando os itens. Se nos movermos, nos moveremos esta noite, disse ele, antes que eles possam organizar uma abordagem adequada. Pegaremos a trilha norte para sair do vale. Adiciona 4 horas, mas nos mantém fora de todas as rotas que eles pensariam em vigiar. Meg soltou um suspiro. Uma respiração lenta e completa. Tudo bem. Você me dirá a verdade sobre seu corpo a cada hora. Não o que você acha que eu quero ouvir. A verdade. Sim. Se algo estiver errado, eu lhe direi. Prometa-me. Ela encontrou o olhar dele do outro lado da mesa. Eu prometo. Foi a primeira promessa que ela lhe fizera. E ela pousou com todo o peso de tudo o que já lhe mostrara. Ela estava na soleira na neve nas horas escuras, com a mão dele na dela, na forma como ela olhara para o filho mais velho e dissera sem hesitar: venha aqui. Você carregou o suficiente. Ele acreditou sem reservas. Jesse se aproximara da mesa durante essa troca, como Jesse sempre se aproximava de qualquer coisa importante acontecendo em uma sala, e agora ele estava entre eles, olhando de um rosto para o outro com a gravidade que reservava para ocasiões significativas. Vamos para algum lugar? Perguntou ele. Sim, disse Harlan. É perigoso? Sim. Jesse absorveu isso. Tudo bem, disse ele. Eu não estou com medo. Você não precisa não estar com medo, disse Harlan. Você só precisa continuar se movendo. Jesse pensou nisso com grande seriedade. Então ele assentiu uma vez com o ar de uma pessoa arquivando informações importantes para uso futuro e foi procurar seu casaco. Caleb já estava junto às malas de viagem. Maggie observou seus filhos se moverem. Caleb com sua eficiência silenciosa e metódica. Jesse com sua determinação sincera. E ela sentiu a coisa que sempre sentia quando os observava. Aquela emoção composta que não tinha um nome claro. Que era orgulho e dor e amor, e a dor particular de uma mãe que entendia que seus filhos eram capazes de muito mais do que qualquer criança deveria ter que ser. Ela olhou para Harlan do outro lado da sala. Ele se movia com o propósito focado de um homem que havia se comprometido com uma direção e não estava olhando para trás. Ele estava arrumando munição, verificando o kit médico, tirando o segundo cobertor do baú. Ele se movia pela cabana que construíra para a solidão, como se ela sempre tivesse sido um lugar de partida e de abrigo. Como se a decisão que tomara naquela noite não fosse uma ruptura na vida que ele construíra, mas a conclusão de algo que estivera incompleto sem que ele soubesse. Harlan, disse ela baixinho. Ele se virou. Por que você está fazendo isso? Ele a observou por um longo momento. A luz do fogo estava atrás dele, e ela podia ver as linhas de seu rosto claramente, os anos nelas. O tempo, a qualidade particular de um homem que esteve sozinho, tempo suficiente para que seu rosto parasse de fingir qualquer coisa, e simplesmente dissesse o que era. Porque está certo, ele disse. Essa não é toda a resposta. Ele sustentou o olhar dela. Não, ele disse, não é. Ele se virou de volta para a arrumação. Prepare seus meninos. Partimos em 2 horas. Ela observou suas costas por um momento. Este homem que abriu uma porta que não abria há 14 anos e que não a fez sentir, nem uma vez em 4 dias, que fazê-lo lhe custou algo que ele lamentava. Então ela alcançou Thomas, que estava começando a se mexer com os pequenos sons preliminares de fome iminente. E ela segurou seu filho mais novo contra o peito e pressionou os lábios em sua têmpora e fez a mesma promessa silenciosa que fazia todas as noites. Emendada. Agora pela primeira vez. Mais um dia, ela pensou. Apenas sobreviver a mais um dia. Mas desta vez, pela primeira vez em 8 meses, as palavras não pareceram algo que ela estava dizendo apenas para si mesma. Lá fora, o vento se acalmara. A neve parara. E em algum lugar ao sul, em trilhas que Harlan Coe havia percorrido 1000 vezes, homens cavalgavam para o norte com ordens de um homem poderoso e assustado que nunca em sua carreira havia encontrado uma mulher que não ficasse onde era colocada. Ele estava prestes a... A trilha norte para fora do vale era exatamente tão difícil quanto Harlan sabia que seria, e ele sabia que seria muito difícil. Ele os guiou a pé por 1 quilômetro, seu cavalo carregando Maggie e Thomas.
enquanto Caleb e Jesse montavam os 2 animais criados nas montanhas que ele manteve durante o inverno, um par de cavalos resistentes e de patas firmes, que conheciam esse terreno como Harlon, o conhecia pelo tato e pela memória, e pelo tipo de familiaridade profunda que vinha de anos no mesmo chão. Ele caminhava à frente deles, lendo a neve e testando o gelo sobre as travessias de riachos, antes de deixar os cavalos seguirem, movendo-se com a certeza lenta e absoluta de um homem que entendia que esta noite em particular não permitia margem para erros, e que, portanto, decidira não cometer nenhum. Ninguém falou. Até Jesse, que nunca em sua vida encontrou um silêncio que se sentiu compelido a deixar intocado, o manteve. Ele parecia entender da maneira que as crianças às vezes entendiam coisas que não conseguiam articular, que a qualidade desse silêncio em particular era diferente do silêncio comum, que era o tipo que precisava ser mantido como uma chama ao vento. Maggie cavalgava com Thomas, pressionado contra o peito em 2 camadas de tecido enrolado e uma mão no chifre da sela. E toda vez que Harlon olhava para trás para ela, ela estava ereta e com a mandíbula cerrada, e não pedia para parar. Ele a verificava com os olhos a cada poucos minutos, lendo sua postura para o que sua voz não lhe diria. O que ele leu foi dor sendo gerenciada com a mesma determinação metódica que ela trazia a tudo racionado, cuidadosamente mantido abaixo da linha onde mostraria. Ele não a insultou perguntando. Eles deixaram o vale à meia-noite e começaram a subir para nordeste, através de árvores tão densas que o luar entrava em faixas estreitas que se moviam sobre a neve como algo vivo. O frio era profundo e específico. O tipo que encontrava as brechas na roupa e trabalhava através delas com paciência. Harlon podia ouvir os dentes de Jesse batendo atrás dele, e depois o menino cerrando a mandíbula contra isso, recusando-se a ser a coisa que os atrasava. Às 2 da manhã, ele parou em uma clareira fora do vento. Ele tirou Maggie do cavalo com as 2 mãos na cintura, e ela o deixou fazer isso sem discutir, o que lhe disse mais do que qualquer resposta que ela pudesse ter dado. Ele a acomodou contra o tronco de uma árvore e se agachou na frente dela. Me diga, ele disse. Estou bem, Maggie. Ela suspirou dolorida. Tudo o que deveria ter tido uma semana de descanso teve 4 dias e uma montanha em vez disso. Ela o olhou firmemente. Nada parece errado, apenas tudo parece usado. Você consegue continuar? Eu te disse que faria. Estou perguntando novamente. Mais 2 horas, ela disse. Então preciso parar de verdade. 1 hora pelo menos. Feito. Ele alimentou os meninos com pão duro e carne seca da mochila, e eles comeram sem reclamar. Jesse adormeceu no meio, apoiado no braço do irmão, e Caleb o abaixou no chão com a facilidade prática de quem já fizera isso muitas vezes antes, e o cobriu com um cobertor, e então sentou-se ereto ao lado dele com os olhos na linha das árvores, porque era assim que Caleb era, e nenhum deles tentou mudar isso. Harlon sentou-se ao lado de Maggie no escuro, e eles ficaram quietos juntos da maneira que se tornaram quietos juntos ao longo de 4 dias. Não o silêncio de 2 pessoas que ficaram sem coisas para dizer, mas o silêncio de 2 pessoas que pararam de precisar preencher o espaço entre elas com barulho. Fale-me sobre Grayson, ele disse. Como ele opera? Seus padrões. Ela mudou Thomas contra o peito. O bebê dormia quente e totalmente inconsciente do frio e da escuridão e do fato de que sua vida estava sendo transportada por uma montanha de Wyoming às 2 da manhã. Ele é metódico. Thomas disse isso desde o início. Ele nunca dá um passo sem planejar para 3 resultados diferentes. Ela fez uma pausa. Ele saberia que eu fugiria. Ele teria homens vigiando as estações de trem à estrada principal de carroças ao sul. Mas ele não teria previsto as montanhas. Thomas foi quem sabia sobre as montanhas. E Thomas é a única coisa que Grayson não pode mais perguntar. O que nos deu tempo? O que nos deu tempo? Mas agora eles encontraram a fumaça. Então o relógio corre de forma diferente. Ela olhou para cima através dos galhos para as estrelas frias. Ele não virá pessoalmente. Ele nunca se expõe diretamente. É assim que ele se manteve limpo por 6 anos. Ele terá um homem que gerencia o trabalho bruto. Alguém com confiança suficiente dele para agir sem consultar. Um capataz. Thomas o chamou de Pruitt. Wade Pruitt. Não sei seu histórico real, mas Thomas disse que ele já fez esse tipo de trabalho antes em outros territórios para outros homens. Ele é quem veio à nossa casa naquela noite. Ela parou. Quando continuou, sua voz estava firme, e custou-lhe algo mantê-la. Assim. Ele é quem deu a ordem para Thomas. Harlon não disse nada. Ele deixou o silêncio segurar isso da maneira que ele aprendeu a deixar os silêncios dela segurarem coisas sem se apressar em preenchê-los, com algo que os tornaria menores do que eram. Ele vai dividir seus homens, disse Maggie.
puxando-se de volta para a forma prática do problema. Alguns para cobrir as saídas óbvias do território, alguns para seguir nossos rastros se a neve mantiver os sinais. Ela olhou para Harlan. Quão longe estamos à frente deles? 4 horas, talvez 5. A trilha norte cruza 3 drenagens que quebram o rastreamento. Eles perderão tempo lendo os sinais. Ele olhou para as estrelas, calculando. Se fizermos mais 6 milhas antes do amanhecer e apertarmos pela manhã, podemos chegar a Sheridan até o final da tarde de amanhã. O escritório de avaliação abre às 8, o que nos dá a noite para descansar e amanhã para conseguir o que viemos buscar. Ela disse isso baixinho como um destino para o qual ela estava navegando há 8 meses e só agora se permitia acreditar que poderia realmente alcançar. E então Denver, o Rocky Mountain Courier. Thomas escreveu uma carta para Dot. Ela disse que está na caixa de segurança com os documentos. Ele conheceu Dodd uma vez anos atrás em uma convenção territorial de terras. Disse que soube em 30 minutos de conversa que o homem entendia para que servia realmente um jornal. Ela fez uma pausa. Thomas era um bom juiz de pessoas. Ele estava errado sobre muito poucas delas. Ele estava errado sobre alguma delas. Ela ficou quieta por um momento. Ele confiou no juiz Grayson, uma vez no início, antes de entender o que estava vendo nos registros. Ele pensou que Grayson era simplesmente um intérprete rigoroso da lei. Outra pausa. Ele nunca cometeu esse erro específico novamente. Eles se moveram 1 hora depois. Harlan levantando Meg de volta no cavalo com a mesma economia cuidadosa que ele aplicava a tudo. E eles cavalgaram pelas horas restantes de escuridão com as montanhas se erguendo à sua esquerda e o céu começando a cinzar em sua borda leste quando encontraram a longa crista que descia em direção às colinas. Foi Harlan quem os ouviu primeiro. Ele levantou a mão e os cavalos pararam treinados para isso. E na quietude repentina ele ouviu o que seu ouvido havia captado sob o vento. O som de cavaleiros se movendo paralelamente a eles abaixo e a leste. Não atrás deles. Ao lado, mantendo o passo. Ele virou seu cavalo de volta para Meg. Cavaleiros a leste, ele disse baixinho, movendo-se para o norte. Mesma direção que nós. Seu rosto não mudou. Quantos? 4, talvez 5. Eles estão se movendo rápido, o que significa que não estão rastreando. Eles já sabem para onde estamos indo. Sheridan, disse ela. Grayson sabe que esse é o destino mais provável. Ele não precisa nos seguir. Ele só precisa chegar lá primeiro e esperar. Caleb havia movido seu cavalo para perto deles, ouvindo. Podemos contorná-los? Contornar adiciona 6 horas, disse Harlan. Ele já estava pensando, percorrendo rotas em sua memória, da maneira que ele executava tudo sistematicamente sem sentimentalismo, procurando a coisa que era realmente verdadeira, em vez da coisa que seria confortável acreditar. Há um caminho pela encosta a leste de nós. Não é uma trilha. É uma drenagem, íngreme e áspera, e os cavalos não vão gostar de um único metro dela, mas corta diretamente para Sheridan vindo do norte. Eles não estarão observando a abordagem norte porque ninguém que conhecesse este país a usaria no inverno. Mas nós vamos usá-la, disse Meg. Você está me seguindo com muito cuidado e confiando que eu já passei por coisas piores. Ela olhou para ele. Você já passou? Eu sobrevivi, ele disse. Isso genuinamente não é tão tranquilizador quanto você pensa. Mas ela virou seu cavalo para segui-lo. A drenagem era tão desagradável quanto ele havia prometido. Os cavalos desciam de lado em alguns lugares, lutando por aderência em rochas cobertas de gelo. E Harlan os guiou através disso com a voz baixa e contínua, que os cavalos respondiam melhor do que comandos, calma e firme, e totalmente comprometida com a proposição de que isso era gerenciável, que era a mesma voz que ele usara com Meg durante 4 noites de coisas genuinamente difíceis. E funcionou com os cavalos pela mesma razão que funcionou com ela, que era que não continha espaço para a alternativa. Meg cavalgava com uma mão ocupada, segurando Thomas em seu embrulho, e a outra agarrando o chifre da sela, e ela não fez um som em tudo isso. Nem nas inclinações mais íngremes onde o cavalo balançava e se recuperava, nem na travessia de gelo no fundo, onde ela teve que confiar completamente no animal, porque não havia mais nada em que confiar. Caleb cavalgava com a mandíbula cerrada e os olhos fixos à frente. Jesse fez um pequeno som de alarme na pior sessão, e Caleb estendeu a mão de seu cavalo e apertou o braço do irmão e disse baixinho, "Estou com você." E Jesse não disse mais nada. Eles saíram da drenagem 1 hora antes do amanhecer para um país plano e coberto de neve, e Harlan os parou em um bosque de choupos e desceu e ficou ouvindo por um longo tempo. Nenhuma perseguição por trás.
Os cavaleiros que se moviam paralelamente tinham ido para o norte e os haviam perdido completamente. Tudo bem, ele disse. Ele ajudou Maggie a descer, e ela se levantou sozinha, encontrando o equilíbrio, e a expressão em seu rosto na escuridão antes do amanhecer era algo que ele carregaria por muito tempo depois, exausta e com dor, e totalmente certa de onde estava indo e o que iria fazer quando chegasse lá. Eles passaram as horas antes do amanhecer em um estábulo na borda de Sheridan, cujo proprietário, um homem taciturno chamado Aldis, não fez perguntas, porque Harlon lhe fizera um favor considerável 3 anos antes, e ambos entendiam que isso cobria um bom terreno. Ele lhes deu o palheiro, quente dos animais abaixo, e Maggie e os meninos dormiram no feno enquanto Harlon sentava na abertura do palheiro e observava a rua abaixo, e os deixou dormir por 4 horas. Ele usou essas horas para pensar no que viria a seguir, não apenas no escritório de ensaio, nos documentos e em Denver. Ele tinha pensado em tudo isso na trilha e sabia o que precisava ser feito. Ele pensou sobre o que viria depois de tudo isso, sobre a pergunta que pairava em sua mente desde a segunda manhã na cabana, quando acordou e encontrou Jessie ao lado de seu saco de dormir, segurando uma caneca de água, apresentando-a com a grave formalidade de uma pequena cerimônia oficial. E ele entendeu naquele momento que aquela criança tinha decidido algo sobre ele que ele ainda não tinha decidido sobre si mesmo. Ele pensou sobre 14 anos e o que eles tinham construído e o que eles falharam em construir. Ele pensou sobre Thomas Holt, que acreditou que algo importava mais do que sua própria segurança e que estava certo e morreu por isso. Ele pensou sobre si mesmo aos 30 anos, caminhando para o oeste de Nebraska, depois de um caso de terra que terminou como terminou, dizendo a si mesmo que ir embora era uma forma de integridade. E os 14 anos que ele passou desde então construindo uma vida que não exigia nada dele e não provia nada a ninguém. Ele pensou no rosto de Maggie quando ela disse, "Está certo." Não um elogio, mas uma declaração de fato, da maneira como ela declarava todos os fatos diretamente, sem ornamentos, como se a verdade merecesse pelo menos o respeito de ser dita de forma clara. O escritório de ensaio abriu às 8. Ele foi sozinho primeiro, deixando Maggie e os meninos com instruções rigorosas e a presença silenciosa e firme de Aldis como reforço. Ele caminhou pela rua principal de Sheridan de manhã cedo, clara e fria após a tempestade, e varreu cada rosto que passou com os hábitos de avaliação de 9 anos de Pinkerton. Ele não viu nada que o preocupasse. Ainda não. O escritório de ensaio era administrado por um homem esguio e cuidadoso chamado Horus Pitt, que olhou para Harlon por cima de seus óculos sem alarme. "Posso ajudar?" disse ele. "Caixa de segurança", disse Harlon. "Nome de William Carr." Pitt o olhou por um momento. "Você não é William Carr." "Não. Estou aqui em nome da esposa dele, Dorothy Margaret Calloway Holt." "O nome dela é Margaret Holt." O marido dela usou o nome do meio e o nome de solteira da mãe quando arranjou o aluguel. Pitt não disse nada. Harlon colocou a seção relevante da carta de Thomas no balcão, a parte com o nome de Maggie e as instruções escritas à mão por Thomas. "Ela está na cidade. Ela pode vir pessoalmente se você exigir. Eu preferiria não trazer lá para o frio. Ela teve um bebê há 5 dias e teve uma semana difícil." Pitt leu a carta. Leu novamente. Então olhou para Harlon por cima de seus óculos com a atenção cuidadosa de um homem que passou anos vendo dificuldades humanas entrarem em sua porta e aprendeu a ler a verdade delas sem que lhe fosse dito. Ele entrou nos fundos sem falar e voltou com uma caixa de segurança do tamanho de um livro grande, amassada em um canto, com uma chave presa sob a trava. O marido dela arranjou o aluguel há 2 anos. Pitt disse que pagou 3 anos adiantado. Disse que poderia enviar a esposa dele para buscá-lo. Disse que poderia levar algum tempo. Uma pausa. Bishrataz. Ele era um homem cuidadoso. Sim, Harlon disse que ele era. Ele trouxe a caixa de segurança de volta para o estábulo. Maggie estava sentada ereta na palha, com Thomas acordado em seu peito e Caleb ao lado dela quando ele subiu para o sótão. E ela olhou para a caixa em suas mãos com uma expressão que era tudo ao mesmo tempo. Alívio, tristeza e algo como o lento fechamento de um capítulo que tinha sido mantido aberto a um grande custo por muito tempo. Ela entregou Thomas a Caleb e pegou a caixa com as 2 mãos e a segurou sem abri-la. A maneira como uma pessoa segura algo em que tem viajado por tanto tempo que a chegada parece quase irreal. Então ela usou a chave, lá dentro, exatamente como Thomas prometera em sua carta. Havia um pacote de documentos, 4 grossos, livros de registro, um atestado, correspondência organizada à mão metódica de Thomas, cada página datada e anotada.
Uma carta lacrada endereçada a Samuel Dodd no Rocky Mountain Courier. E, sobretudo, um envelope menor com o nome de Maggie escrito à mão por Thomas. Ela pegou o envelope menor e o segurou. Ela não o abriu. Ainda não. Ele sabia, disse ela baixinho. Ele sabia que eu chegaria aqui. Ele sabia com quem se casou, disse Harlan. Ela olhou para ele. Ele me disse uma vez, antes de tudo isso, antes de encontrar a primeira discrepância nos registros de Grayson, antes de entender o que estava olhando, ele disse: Maggie, a coisa sobre você é que você vai carregar tudo sozinha até ficar meio quebrada, e então você vai ficar irritada consigo mesma por finalmente pedir ajuda. O fantasma de algo cruzou seu rosto. Ele disse que eu precisava melhorar nisso. Ele estava certo, disse Harlan. Ele estava certo sobre a maioria das coisas. Ela colocou o envelope cuidadosamente em cima dos documentos. Ele ficaria muito satisfeito com o resultado disso. Ele também gostaria de saber por que demorou 5 dias a mais do que o necessário, disse Caleb de sua posição atrás dela. Com uma precisão tão totalmente de seu pai que Maggie riu a risada cheia, real, desprotegida e súbita, e até mesmo a compostura cuidadosa de Caleb rachou em algo que parecia brevemente o menino que ele ainda deveria ter permissão para ser. Eles ainda estavam decidindo seu próximo passo quando Aldis apareceu na base da escada do sótão. Ele não subiu. Ele apenas disse em um tom plano de um homem que aprendeu a dar más notícias sem editorial. 4 cavaleiros chegaram do sul há 20 minutos. Pararam no hotel. O da frente tem um tipo particular de olhar. Harlan estava na abertura do sótão antes de Aldis terminar a frase. Abaixo, do outro lado da rua e 2 prédios adiante, 4 homens amarraram seus cavalos na grade do hotel. Ele soube o tipo imediatamente, a maneira como se portavam, a maneira profissional como varriam a rua. Não a curiosidade casual de viajantes, mas a avaliação sistemática de homens procurando algo específico. E o da frente, em torno do qual os outros inconscientemente ajustavam suas posições, movia-se com a economia particular de um homem acostumado a ter os salões silenciando quando ele entrava. Puit, ele não conhecia o rosto. Ele o conhecia agora. Quanto tempo até que eles nos encontrem? Disse Maggie ao seu ombro. Ela se moveu sem som, Thomas contra seu peito, e ela estava olhando para a rua com a mesma expressão firme que trouxera a todas as coisas difíceis. Eles estão fazendo perguntas agora. 1 hora. Talvez menos. Ela olhou para ele. O escritório de telégrafo. Ele se virou. A carta de Thomas para Dodd. Está lacrada, mas eu sei o que diz. Thomas a leu para mim antes de colocá-la na caixa. Ela estava trabalhando nisso enquanto falava, rápida e clara. A maneira como sua mente se movia quando a forma de um problema finalmente ficava clara. Se telegrafarmos para Dodd agora, digamos o que está vindo. Diga a ele para esperar o pacote e por que ele é importante. Ela sustentou o olhar dele. Puit pode tirar os documentos de nós. Ele pode pegar a caixa de segurança, a carta, tudo o que carregamos fisicamente. Mas ele não pode recuperar uma mensagem de telégrafo que já foi enviada. Se Dodd agir sobre ela antes que Puit possa chegar a Denver, a história avança, quer sobrevivamos para entregar os documentos pessoalmente ou não. Você estaria mostrando sua mão. Grayson saberia que você contatou o jornal. Grayson já sabe que eu tenho os documentos. A única coisa que o telégrafo muda é que ele perde a capacidade de impedi-lo parando a nós. Ela colocou a mão em seu braço. Nós dividimos o risco. O telégrafo vai agora. Então tentamos sair de Sheridan com a caixa de segurança. Se um de nós falhar, o outro pode não. Ele olhou para a mão dela em seu braço. Olhou para o rosto dela. Caleb, disse ele. O menino estava ao lado dele antes que seu nome fosse totalmente falado. Senhor, preciso que você faça algo que exigirá que você seja muito calmo e muito rápido. Ele se agachou até o nível do menino. Você e Jesse vão sair desta cocheira com o senhor. Aldis, calmamente. Como se fosse uma manhã comum e vocês fossem netos dele e pertencessem exatamente onde estão. Vocês vão direto para o escritório de telégrafo na 2ª rua. Vocês esperam lá dentro. Você consegue encontrá-lo? Eu vou encontrar. Caleb disse que sua mãe e eu entraremos separadamente. Se alguém falar com você antes de chegarmos lá, diga que você está esperando por seu avô e aponte para o senhor. Aldis. Ele segurou os olhos do menino. Se não chegarmos em 15 minutos, 15, você os conta. Você diz ao operador que precisa enviar uma mensagem urgente para Samuel Dodd, no Rocky Mountain Courier, em Denver. Você dá a ele a mensagem que sua mãe vai escrever para você agora. Caleb estava muito quieto. E se você não vier de jeito nenhum, Harlan sustentou seu olhar sem piscar. Então você vai para o escritório do Marechal e pede o oficial federal de plantão e diz a ele:
Sua mãe é Margaret Hall, e ela tem evidências contra o juiz Emmett Grayson. Essas palavras exatas. Você não explica. Você não responde a outras perguntas. Apenas essas palavras. Caleb olhou para ele por um longo momento com aqueles olhos escuros e firmes que observavam, mediam e decidiam desde a primeira noite. Então ele disse, eu entendo. E não foi a resposta de uma criança. Foi a resposta de alguém que entendera por mais tempo do que deveria. Maggie já estava escrevendo no verso do papel de recibo que Harlon trouxera do escritório de ensaio, usando o toco de lápis do bolso do casaco, condensando 8 meses de fuga e 5 dias em uma cabana em Wyoming, e uma noite de cavalgada mais difícil que ela já fizera. Em 3 frases que ou mudariam tudo ou não significariam nada. Ela entregou o papel a Caleb e olhou para seu filho com a expressão que uma mãe carrega quando coloca algo que importa nas mãos de seu filho. A expressão que diz, eu te dei tudo o que sei dar, e preciso que seja o suficiente. Você sabe o que fazer, disse ela. Sim, senhora. Jesse fica com você. Eu sei. Ela o puxou para perto e pressionou os lábios no topo de sua cabeça por um momento, breve e absoluto, e então o soltou. Vá. Caleb pegou a mão de Jesse e eles saíram da cocheira com Aldis entre eles, firme e sem pressa, e Maggie os observou partir com a expressão de uma mulher que libera seus filhos em um mundo perigoso, confiando que ela lhes dera tudo o que precisavam para navegar por ele. Então ela se virou para Harlon. Thomas estava contra seu peito, a caixa de segurança sob o braço, e seu maxilar estava cerrado com a qualidade particular de uma mulher que se movia em direção a este momento há 8 meses e não ia parar a 20 metros dele. Fique atrás de mim até passarmos pelo hotel. Eu irei, disse ela, pela primeira vez. Eles saíram para a luz fria da manhã, caminhando para o leste, e Harlon se moveu com o passo sem pressa de um homem que pertencia exatamente onde estava. Algo que ele não sentia há muito tempo, e agora reconhecia com a força de algo recuperado em vez de encontrado. Atrás dele, ele ouviu os passos firmes de Maggie, mesmo na neve compactada, e Thomas não fez barulho. A 40 pés do hotel. 30. 20. Senhora. Holt. A voz era plana e carregada e veio de trás deles, e tinha a qualidade de uma voz acostumada a ser obedecida. Harlon parou. Maggie parou. Eu me viraria lentamente, disse a voz. Vocês dois. Harlon se virou primeiro, colocando-se entre Maggie e a voz, e encarou o homem que ele identificara do sótão. De perto, Puig era magro e envelhecido, com a quietude completa de alguém profissionalmente confortável com a violência. O tipo de quietude que não era calma, mas sua energia oposta mantida em compressão perfeita. Seu revólver estava ao lado dele, não sacado, o que significava que ele estava confiante, o que era a coisa mais perigosa que ele poderia ser. 3 homens estavam espalhados atrás dele. O quarto, Harlon notou sem mover os olhos. Não estava visível, o que significava que ele estava em algum lugar com um ângulo, o que significava que isso havia sido planejado antes de eles saírem da cocheira. A caixa, disse Puig, seus olhos se movendo para a caixa de segurança sob o braço de Maggie. Coloque-a no chão e dê um passo para trás. Ninguém precisa se machucar hoje. Maggie não se moveu. Senhora, disse ele com a cortesia de um homem que a considerava uma formalidade. Não vou pedir 2 vezes. Harlon olhou para ele e então fez algo que Puig claramente não esperava, que foi sorrir, mas não com calor. O sorriso de um homem que acabou de perceber que a outra pessoa em uma negociação ainda não sabe que já acabou. Você está atrasado, disse Harlon. Os olhos de Puig se estreitaram pela exata medida que significava que ele estava fazendo contas que não planejara fazer. Com licença. A mensagem foi enviada há 18 minutos. Harlon manteve a voz nivelada, a mesma voz que usara em 9 anos de entrevistas da Pinkerton com homens que não queriam lhe contar coisas. Para Samuel Dodd, do Rocky Mountain Courier, conteúdo daqueles documentos, resumo da operação de Grayson, nomes, datas, parcelas de terra, valores, já está em movimento. Ele observou o rosto de Puig procurando por uma pista e a encontrou em um pequeno aperto ao redor dos olhos, que significava que o cálculo não estava dando certo. Você pega essa caixa e ela não muda uma única coisa. A história já está no telégrafo. A rua estava muito quieta. Você está blefando, disse Puig. Mas sua voz havia mudado pela exata medida que significava que ele não tinha certeza. O escritório de telégrafo fica na 2nd Street, disse Harlon. Vá verificar o registro. Meu nome está nele. Harlon Cole. Anteriormente da Agência Nacional de Detetives Pinkerton, escritórios de Chicago e do Oeste. Diga a Grayson esse nome,
E veja o que ele diz sobre se estou blefando. Aquilo atingiu o alvo. Ele viu que atingiu e se acomodou. Você ainda tem a caixa, disse Pruitt. O juiz a vai querer. Juiz Grayson, disse Maggie por trás de Harlan, sua voz clara e firme, ecoando no ar frio. Pode querer no Tribunal Federal em Washington, onde pretendo entregar cada página para um promotor que está esperando exatamente por esse tipo de evidência, de exatamente esse tipo de homem. Pruitt olhou para ela. Algo se moveu em seu rosto. Não exatamente dúvida, mas sua prima próxima. A expressão de um homem cujo plano havia sido construído para uma situação diferente, e agora estava naquela. Isso não acabou, disse ele. Não, concordou Harlan. Não acabou, mas acabou por hoje. Ele sustentou o olhar de Pruitt com a absoluta firmeza de um homem que tomou sua decisão e não a revisitará sob nenhuma circunstância. Pegue seus homens e volte para Grayson. Diga a ele que Margaret Hall vai para Denver com as evidências do marido e que não há mais nada neste território que possa detê-la. Houve uma pausa. E diga a ele que Harlan Cole envia seus cumprimentos e que algumas coisas têm um jeito de se acertarem, mesmo que leve muito tempo. O momento se manteve. A mão de Pruitt estava ao seu lado. A mão de Harlan estava ao seu. A rua não respirava. Então Pruitt fez o cálculo que os homens fazem quando entendem que o chão mudou sob seus pés sem sua permissão. Ele deu um passo para trás, um passo sem pressa, mantendo a dignidade de um homem que estava escolhendo se afastar. Ele olhou para Maggie mais uma vez. Então se virou e caminhou de volta em direção ao hotel, seus homens o seguindo, e a rua suspirou. A mão de Maggie encontrou o braço de Harlan por trás e o segurou. Não com medo, não aliviada, apenas presente, o fato quente e sólido de sua mão, dizendo: Eu estou aqui, e nós dois ainda estamos de pé, e isso é o suficiente. Vamos, disse ele calmamente. Vamos encontrar seus meninos. Caleb estava do lado de fora do escritório de telégrafo na Second Street, com a mão de Jesse na dele quando eles viraram a esquina. No momento em que Jesse os viu, ele se soltou e correu pela neve com os braços abertos, colidindo com a barriga de Maggie com força suficiente para que ela tivesse que se firmar e rir ao mesmo tempo, o que era exatamente o tipo de coisa que Jesse produzia sem esforço. Eu estava calmo, anunciou Jesse em seu casaco. O tempo todo eu estive extremamente calmo. Ele não estava calmo, disse Caleb, aparecendo do outro lado dela. E a precisão de sua entrega era tão completamente dele que Maggie teve que apertar os lábios por um momento antes de conseguir falar. Deu certo? Perguntou ela. Caleb enfiou a mão no casaco e tirou um recibo dobrado. Confirmação de telégrafo com carimbo de 21 minutos atrás. Endereçada a Samuel Dodd, Rocky Mountain, Courier, Denver. Maggie pegou em sua mão livre e fechou os olhos por um momento. Apenas tempo suficiente para sentir o peso total do que já havia acontecido e não podia ser desfeito. O que Thomas havia posto em movimento 2 anos atrás em um escritório de prospecção em Sheridan, o que ele havia confiado a ela, para levar exatamente a este momento. Deu certo? Perguntou Caleb. Lá fora? Deu certo? Sim, disse Harlan. Por hoje. Caleb olhou para ele com aqueles olhos medidores e cuidadosos. E amanhã? Amanhã, disse Harlan. Pegaremos um trem e terminaremos o que seu pai começou. O trem para Denver partiu de Sheridan ao meio-dia. Harlan comprou 4 passagens e arranjou para que o filho de Aldis levasse os cavalos de volta ao vale. Uma transação realizada com um aperto de mão e uma quantia em dinheiro. Ele não mencionou a Maggie, porque algumas coisas não precisavam ser contabilizadas entre pessoas que já haviam trocado coisas mais significativas, sem manter pontuação. Ele observou os homens de Pruitt, do outro lado da plataforma. 2 deles estavam lá, parados na extremidade, com a calma profissional de homens que praticam a paciência. Eles não se moveram. Eles não se aproximaram. O nome Pinkerton comprou exatamente o que ele disse a Pruitt que compraria. Não segurança, mas tempo. E tempo, em sua experiência, era a única moeda que realmente importava quando tudo o mais havia acabado. Maggie se acomodou no vagão do trem com Thomas em seu peito, e Jesse imediatamente se pressionou contra a janela. E Caleb sentou-se reto ao lado dela com a caixa-cofre a seus pés, tendo-se nomeado seu guardião, sem que ninguém o pedisse e sem que ninguém sugerisse o contrário. O trem partiu de Sheridan, e as montanhas se ergueram atrás deles no céu frio e claro, enormes e permanentes, e completamente indiferentes às pequenas e importantes coisas que aconteceram em sua sombra nos últimos 5 dias. E Maggie as observou até que elas desapareceram atrás da curva da terra e ela não disse nada por um longo tempo. Harlan sentou-se em frente a ela. Ele não havia decidido completamente, em pé naquela plataforma,
o que estava fazendo naquele trem. Ele havia dito a si mesmo que estava levando-os para a segurança, que Denver era o limite de sua responsabilidade, que uma vez que os documentos estivessem nas mãos de Samuel Dodd, sua parte nesta história em particular estaria completa, e ele poderia retornar ao vale e à cabana, e à vida que havia construído com tanto cuidado deliberado ao longo de 14 anos. Ele havia dito isso a si mesmo enquanto comprava as passagens, e quase havia acreditado. Jesse adormeceu contra a janela 20 minutos depois de Sheridan, sua respiração embaçando o vidro em pequenas nuvens regulares. Caleb aguentou mais 1 hora antes do cansaço vencê-lo, e ele se inclinou no ombro da mãe com a rendição involuntária de um corpo que se manteve ereto através de mais do que deveria ter sido pedido para suportar. Maggie se moveu para acomodar. Lu sem acordar. Lu olhou para Harlan. Você não precisa vir até Denver, disse ela calmamente. Você já fez mais do que eu sei que precisava fazer, ele disse. Eu estou fazendo isso de qualquer jeito. Ela olhou para ele com a qualidade particular de atenção que lhe dedicava desde a primeira noite. Completa e direta, sem o amolecimento que a maioria das pessoas aplicava a observações difíceis. O que acontece depois de Denver? Eu ainda não sei. Mas você está pensando nisso? Sim. No que você está pensando? Ele olhou pela janela para as colinas que passavam, grama marrom aparecendo através da neve nas elevações mais baixas. O céu de um azul brilhante e duro de um dia frio e claro. Estou pensando que passei 14 anos construindo um tipo muito específico de vida, disse ele. E eu estava razoavelmente satisfeito com ela até aproximadamente 5 dias atrás. E agora estou descobrindo que razoavelmente satisfeito é um padrão mais baixo do que eu havia calculado. Maggie ficou em silêncio por um momento. Então ela disse, Thomas costumava dizer que o problema com as paredes é que você tem que viver dentro delas também. Houve uma pausa. Ele dizia muitas coisas que se mostravam precisas. Era uma das coisas mais irritantes sobre ele. Ele parece um homem que vale a pena a irritação. Ele era. O amor em sua voz era tão completo e tão desprotegido que não lhe custava nada expressá-lo, e tudo ao mesmo tempo. Ela olhou para Thomas dormindo em seu peito. Eu não estou pedindo que você o substitua. Quero ser clara sobre isso. Ele era a minha pessoa. Ele sempre será a minha pessoa. E eu não estou tentando superar isso ou fingir que tem um fim, porque não tem. Não funciona assim, e eu nunca acreditei que funcionasse. Eu entendo isso, disse Harlan. Mas eu tenho 3 filhos que precisam de um mundo que seja maior do que correr. Ela parou. Quando continuou, sua voz estava mais baixa, despojada do gerenciamento cuidadoso que ela geralmente aplicava às coisas que mais importavam para ela. E eu notei, Sr. Cole, nos últimos 5 dias, que você é um tipo muito particular de homem. O tipo que é raro o suficiente que, quando você o encontra, você o reconhece imediatamente e seria desonesto fingir que não. Ela o encarou. E ela, eu não estou pedindo nada a você. Eu só queria dizer isso em voz alta enquanto tivesse a chance, porque passei 8 meses sem dizer as coisas que merecem ser ditas e estou muito cansada disso. Harlan a olhou por um longo momento. O trem balançava firmemente para o sul. Thomas fez um pequeno som e se acomodou. A respiração de Caleb era profunda e regular contra o ombro da mãe. Minha cabana, disse Harlan finalmente. Tem um cômodo. Maggie piscou. Eu sei que precisaria ser maior. Ela olhou para ele com a calma cuidadosa de alguém que acabou de ouvir algo inesperado e está decidindo quanto peso dar a isso. Você está sugerindo, disse ela lentamente, que você vai construir uma adição? Estou sugerindo que um homem que construiu uma cabana sozinho nas montanhas de Wyoming provavelmente é capaz de construir um segundo cômodo se tiver razão suficiente para fazê-lo. E você tem razão. Suficiente? Ele a encarou com a franqueza. Era o único modo que ele conhecia. Eu acredito que tenho, disse ele. Sim. Ela o olhou por um longo tempo. Ele havia aprendido a ler seus silêncios da mesma forma que lia o tempo pela qualidade e duração e pelo que os precedia. Este tinha a qualidade de algo se acomodando, de neve encontrando seu nível final após uma longa queda. Jesse vai falar o tempo todo, disse ela. Notei. Caleb vai te testar por pelo menos mais 6 meses antes de decidir completamente. Isso parece inteiramente justo. Thomas vai precisar. Ela olhou para o bebê. Ele nasceu prematuro e vai precisar de mais do mundo do que a maioria por um tempo. Mais paciência, mais tempo, mais de tudo. Eu estava lá quando ele nasceu, disse Harlan. Eu sei pelo que ele passou. Houve uma pausa. Você estava, disse ela suavemente. Você estava lá, Harlan. Ela disse o nome dele da maneira que o disse na primeira noite, testando cuidadosamente o peso, exceto que agora o peso era conhecido, e ela não o estava testando mais. Ela estava simplesmente dizendo:
Eu tenho pensado sobre algo que você disse naquela primeira noite sobre Nebraska, sobre ir embora porque você não conseguia consertar. Eu disse que era covardia disfarçada de princípio. Você disse. E eu tenho pensado que você foi muito duro consigo mesmo e não duro o suficiente ao mesmo tempo. Ela mexeu Thomas em seus braços. Você estava certo que ir embora não consertou. Mas o que você fez naquela cabana, o que você fez naquela crista em Sheridan nesta manhã, naquela rua, isso não foi um homem que não sabe ficar. Foi um homem que havia esquecido que sabia como. Ela o encarou. Você se lembrou. Ele olhou para ela. Ele havia passado 14 anos, se tornando um homem que não se permitia ser alcançado por coisas como essa, que havia construído a distância tão completamente que havia parado de notar que ela era construída. E ela havia entrado em sua porta 5 dias atrás em uma nevasca, e simplesmente se recusou a reconhecer a distância como algo real. E de alguma forma, sem que nenhum deles marcasse o momento em que aconteceu, ela havia deixado de ser uma. Minha cabana precisa de um segundo cômodo, disse ele. E uma janela de vidro adequada na parede sul, e quem quer que tenha construído a varanda, a fez estreita demais. Meg apertou os lábios. Seus olhos estavam muito brilhantes. Essa ainda é a declaração menos romântica que já ouvi. Eu te disse que não sou um homem romântico. Não, ela concordou. Você é consideravelmente melhor do que isso. Ela se esticou pelo pequeno espaço entre eles, e colocou a mão sobre a dele. E ele virou a mão e segurou a dela. E foi isso. Sem cerimônia, sem encenação, nenhum momento que se anunciasse como significativo. Apenas o fato simples e sólido de duas pessoas decidindo juntas, sem dar mais importância do que era ou menos. Eles chegaram a Denver quando a última luz deixava o céu. A cidade maior e mais barulhenta do que o silêncio da montanha preparara qualquer um deles. Jesse achou eletrizante. Caleb recebeu com os olhos arregalados, orgulhoso demais para admitir que estavam arregalados. Meg moveu-se por ela com as qualidades que trazia a todas as coisas. Agora a firmeza peculiar de uma mulher que já havia sobrevivido ao pior, e portanto fizeram uma paz funcional com tudo o que era menor. Harlan encontrou para eles um hotel administrado por uma mulher chamada Sinhar. Abernathy, que deu uma olhada em Meg e nos meninos e no estado coletivo de todos eles, e não perguntou nada, e providenciou um quarto com uma cama adequada e água quente em 20 minutos, que era precisamente o que era necessário. Ele os deixou lá e foi procurar Samuel Dodd. O Rocky Mountain Courier ocupava um prédio na Lamar Street, que cheirava a tinta e papel, e a urgência particular que os jornais geravam como subproduto natural de sua operação. Dodd ainda estava lá às 20, um homem compacto, de olhos rápidos, em seus 40 e poucos anos, com tinta na mão esquerda, e o jeito de alguém que esperava um visitante específico e começava a se perguntar se ele viria. Ele havia recebido o telegrama. Ele estava esperando desde que ele chegou. Harlan colocou a caixa de segurança na mesa e observou Dodd abri-la e começar a ler. E ele observou a expressão do homem mudar, através de vários estágios em rápida sucessão. Concentração. Depois uma quietude particular que significava reconhecimento. Então algo muito próximo da expressão de um homem que recebeu a coisa que estava procurando sem saber que a estava procurando. Thomas Holt Dodd disse: Eu o conheci uma vez há 2 anos em uma convenção de terras em Cheyenne. Ele disse que poderia ter algo para mim eventualmente. Ele olhou para cima. Eu não sabia se ele cumpriria. Onde ele está? Ele está morto. Grayson o matou antes que ele pudesse testemunhar. Dodd absorveu isso com a quietude de um homem que aprendeu que notícias importantes raramente eram confortáveis. E a senhora? Halt, ela está aqui. Ela virá amanhã se você precisar do depoimento dela. Eu preciso do depoimento dela. Dodd já estava lendo novamente, virando páginas com a velocidade focada de alguém que entendia exatamente o que estava olhando. Ele parou em uma página, leu 2 vezes, olhou para cima. Senhor Cole. Esta não é uma história local. Fraude de terras nessa escala. Um juiz federal em exercício documentado ao longo de 6 anos com esta qualidade de evidência. Ele fez uma pausa. Isso vai para jornais em Chicago, St. Louis, Washington. Isso chega ao plenário do Congresso. Foi o que Thomas Holt pretendia, disse Harlan. Ele era um homem cuidadoso. Ele era um homem corajoso, disse Dodd. Essas coisas nem sempre são as mesmas. Não, concordou Harlan. Não são. Ele voltou para o hotel pelas ruas de Denver com o ar frio das montanhas em suas costas e o barulho da cidade ao seu redor. E ele sentiu algo que reconheceu como a leveza particular de um homem que largou algo pesado que estava carregando há muito tempo sem contabilizar devidamente seu peso. Não apenas a caixa de segurança, algo mais antigo,
Algo que tinha a ver com Nebraska e uma família removida da terra na qual haviam construído suas vidas, e um relatório que ele havia apresentado, e um trabalho do qual havia se afastado, e 14 anos, dizendo a si mesmo que o afastamento havia sido uma resposta razoável a um mundo irracional. Não tinha sido razoável. Ele estava certo sobre isso na noite em que admitiu isso para Maggie, sentada no escuro enquanto ela segurava sua mão nas horas mais difíceis de sua vida. Edmund Callaway. Thomas Hall fez em seus cerca de 30 anos de vida o que Harlan falhou em fazer em 9 anos de investigação profissional e 14 anos de afastamento deliberado. Ele ficou. Ele reuniu a verdade. Ele confiou que valia a pena o custo de contá-la, mesmo quando o custo se revelou ser tudo o que ele tinha. Harlan não acreditava no tipo de transformação que chegava em um único momento de clareza. Ele desconfiava dessas histórias por princípio. As conversões repentinas e os acertos de contas dramáticos sobre os quais as pessoas falavam depois, polidos pela repetição. A verdadeira mudança, em sua experiência, era mais lenta e silenciosa, e acontecia principalmente na acumulação de pequenas decisões que não se anunciavam como significativas na época. Mas, parado em uma esquina de rua em Denver, no frio, ele se permitiu reconhecer que o homem que voltava para aquele hotel não era o mesmo homem que havia ficado na soleira de uma cabana 5 dias atrás e dito uma noite, e pretendido cumprir. Ele estava melhor, não consertado. Ele era velho demais e honesto demais para acreditar em consertado. Mas melhor e melhor, em sua experiência, era a única direção que valia a pena percorrer. Maggie estava acordada quando ele bateu. Os meninos dormiam. Jesse e Caleb na cama, Thomas no pequeno berço que a senhora Abernathy providenciara, e Maggie estava sentada na cadeira perto da janela à luz de lamparina com um pequeno envelope aberto em seu colo. O envelope de Thomas, aquele com o nome dela, que estava na caixa de segurança sob tudo mais. Ela finalmente o lera. Ele podia ver isso pela expressão de seu rosto, não quebrada, não desfeita, mas completamente visitada, como um lugar parece depois que o tempo passou por ele. Ele sentou na beira da cama e esperou. Eu sei, ela disse. Sua voz era calma. Ele escreveu isso 6 meses antes de morrer. Ele sabia que viriam atrás dele, e ele terminou de reunir as provas primeiro, e arrumou a caixa de segurança, e escreveu a carta para Dodge, e então ela dobrou a carta cuidadosamente ao longo das suas dobras originais. Ele me disse para encontrar alguém bom. Essas foram as palavras exatas dele. Ele disse, Maggie, você encontrará alguém bom porque você sempre soube quem são os bons. Você sempre soube dizer. E quando você os encontrar, ela parou. Você não precisa me dizer. Ele disse, não ouse passar o resto da sua vida sentindo minha falta quando há vida a ser vivida. Ela olhou para Harlan. Ele era um homem irritante. Você mencionou que ele também quase nunca estava errado. Ela colocou a carta no parapeito da janela, com o cuidado de algo a ser colocado em seu devido lugar. Ele teria gostado de você. Ele teria achado você irritante na primeira semana, aproximadamente. E então ele teria decidido que você era exatamente o tipo de homem que valia a pena conhecer. Uma pausa. Ele teria apreciado o que você fez por nós. Não apenas as coisas práticas, mas a maneira como você as fez. Eu fiz o que precisava ser feito. Você o fez sem nos fazer sentir um fardo. Você entende o quão raro isso? Ela olhou para ele diretamente. Em 8 meses de precisar de ajuda, ninguém nos ajudou sem nos fazer entender o custo de pedir. Você nunca fez isso, nem uma vez. Nem mesmo à porta quando você tinha todo o direito de fazê-lo. Sua voz estava baixa. Thomas teria reconhecido isso imediatamente. Harlan não disse nada. Ele não tinha palavras para isso que não o tornassem menor. Então ele deixou onde estava. Ela se levantou então, afastando o envelope, e ficou à luz da lamparina, olhando para ele com aqueles olhos claros e firmes. Ela era grande, sólida e real. Não diminuída por tudo o que ela havia passado, mas moldada por isso. Assim como a boa madeira é moldada pelo que sobrevive. Mais forte ao longo do grão do que qualquer coisa que não tenha sido testada jamais poderia ser. Volte para Wyoming conosco, ela disse. Eu estava planejando. Quero dizer, ela respirou fundo. Quero dizer, volte, fique. Ela sustentou o olhar dele. Ajude-me a construir algo. Eu não sei exatamente como se parece ainda. Eu sei que envolve aquela cabana ficando consideravelmente maior. Eu sei que envolve meus meninos. Eu sei que será difícil de maneiras que nenhum de nós pode prever agora. Ela fez uma pausa. Mas eu sei que quando eu estava caminhando naquela nevasca, dizendo a mim mesma e aos meus meninos que as montanhas teriam algo para nós, era isso que eu queria dizer. Eu só não sabia ainda. Harlan se levantou.
Eles estavam próximos no pequeno espaço do quarto, as crianças dormindo, respirando ao redor deles, a noite de Denver do lado de fora da janela. Ele olhou para essa mulher que bateu em sua porta e se recusou a pedir desculpas por precisar, que lhe mostrou em 5 dias como era viver com todo o seu ser, em vez da porção cuidadosa que ela havia decidido ser segura para gastar. Sim, ele disse. Ela exalou. Apenas essa única respiração, em toda a sua extensão, liberando algo que ela estava segurando sem saber que estava segurando. Ok, ela disse baixinho. Ok, ele concordou. Ela levantou a mão e a colocou em seu maxilar por um momento, da maneira que se toca algo do qual se quer lembrar a sensação exata. E então ela abaixou a mão e olhou para o berço onde Thomas estava começando a se mexer com os pequenos sons preliminares de fome. Ele precisará ser alimentado, ela disse. Prático como o tempo, prático como a mulher que ela sempre foi sob tudo. Durma quando ele terminar, disse Harlan. Eu pego a cadeira. Harlan, eu durmo leve, ele disse. Se algo se mover nesta rua que não deveria, eu quero ouvir primeiro. Não é teimosia, é bom senso. Ela o olhou por um momento. Decidiu não discutir com base no fato de que ele estava certo, e ela estava muito cansada para fingir o contrário, e managed o processo complicado de se acomodar na cama ao lado de seus meninos adormecidos com o cuidado prático de uma mulher que o fazia há meses. Ela adormeceu em minutos, Thomas alimentado e acomodado, sua mão repousando aberta sobre a colcha ao lado dela. Harlan sentou-se na cadeira e observou a porta, e deixou os sons da cidade entrarem pela janela, tão diferentes do silêncio da montanha, que mal pareciam pertencer ao mesmo mundo. E ele pensou em Wyoming, no vale que não aparecia em nenhum mapa, em uma cabana que precisava de um segundo quarto, e uma janela voltada para o sul, e uma varanda larga o suficiente para mais de uma pessoa, em Caleb, aprendendo a armar armadilhas, e Jesse fazendo perguntas que não tinham respostas simples, e Thomas olhando para a luz do fogo, com a expressão de alguém, resolvendo importantes problemas filosóficos sobre do que uma vida poderia ser. Feita quando você parava de projetar, lá em torno da ausência de perda e começava a construir, lá em torno da presença de pessoas que importavam. Não era uma coisa pequena. Ele não fingiu que era uma coisa pequena. Foi a decisão mais importante e irreversível de sua vida, e foi tomada da maneira que as decisões mais importantes geralmente não eram em um único momento de clareza, mas na acumulação de 5 dias de pequenos reconhecimentos. Um menino entregando-lhe uma xícara de água, com a gravidade de uma cerimônia formal. Uma mulher contando a ele a verdade sobre seu corpo no escuro, quando calcular a verdade poderia custar tudo a ela. Um garoto de 10 anos perguntando o que ele poderia fazer e significando isso como uma pergunta real que merecia uma resposta real. Um bebê que chegou furioso e adiantado e completamente certo de que o mundo lhe devia sua total atenção e que estava certo. Na primavera, quando as passagens de montanha foram liberadas, a história de Samuel Dodge foi publicada em 11 jornais em 6 estados. O juiz Emmett Grayson foi preso em uma quinta-feira de manhã em abril, em seu próprio tribunal em Cheyenne, na frente dos homens que haviam construído suas carreiras em sua sombra e agora viam essa sombra desaparecer. As acusações cobriam 7 anos de fraude sistemática de terras, suborno, obstrução da justiça e conspiração na morte de um registrador de condado chamado Thomas Arthur Hall, de Dodge City, Kansas. O julgamento durou 4 semanas. O júri levou 6 horas. Meg leu sobre isso em uma carta de Dodge que chegou à cabana em junho, encaminhada através de Sheridan por um carteiro que aprendeu a rota, porque agora havia uma família no vale que recebia e enviava correspondência regularmente. Ela leu aquilo na mesa onde Haron tomava o café da manhã, e Caleb ensinava Jesse a ler, a partir dos livros nas novas prateleiras da nova segunda sala. E Thomas fazia o que fazia todas as manhãs, que era tentar capturar a luz que entrava pela vidraça apropriada que Haron havia mandado de Sheridan em abril e instalado numa terça-feira, com Caleb entregando-lhe ferramentas e Jesse comentando o processo sem parar. Maggie pousou a carta na mesa. Sentou-se com ela por um momento, sem falar. Então olhou para Harlan e ele olhou para ela, e o que passou entre eles não precisou de tradução. O entendimento de 2 pessoas que passaram por coisas juntas, coisas que te marcam de maneiras que não transparecem completamente por fora, mas que mudam o formato de tudo lá dentro. Acabou, ela disse. Sim, o nome de Thomas foi limpo. Está no registro oficial. Sim, ela pôs ambas as mãos espalmadas na mesa e respirou fundo. Jesse ergueu os olhos do livro. Mamãe, o que aconteceu? Ela olhou para o filho mais novo.
Algo que seu papai fez há muito tempo finalmente teve sua resposta. Ela disse que algo que ele acreditava valer a pena fazer acabou tendo importância. Jessie pensou nisso. Como quando eu disse que o gato estava no celeiro e ninguém acreditou em mim, e depois ela estava maior que isso, disse Caleb, sem desviar os olhos do livro que segurava. Mas a mesma ideia, disse Jessie. Sim, disse Maggie. Exatamente a mesma ideia. Haron estendeu a mão sobre a mesa e pôs a sua sobre a dela, e ela virou a mão e segurou a dele. E lá fora o sol de junho fazia o que fazia em Wyoming, em junho, inundando o vale com uma luz que fazia tudo parecer deliberado, como se o mundo tivesse arranjado aquilo de propósito. A grama do prado estava alta o suficiente para Jessie desaparecer, o que ele já demonstrara 2 vezes naquela semana, e não dava sinais de considerar um problema. As montanhas erguiam-se acima de tudo, vastas e permanentes, e totalmente indiferentes às coisas pequenas e consequentes que aconteciam no vale abaixo, como sempre tinham sido e sempre seriam. Harlan Cole construíra sua cabana para não ter espaço para ninguém, e ele estivera errado quanto a isso. A maneira como um homem pode estar errado sobre algo por tanto tempo que o erro se torna invisível, se torna o ar que ele respira, se torna o formato de uma vida que ele confunde com uma escolha, em vez de um hábito de medo. Ele recebera o improvável e não merecido dom de descobrir a tempo de fazer algo a respeito. Margaret Holt bateu à sua porta num temporal, com nada além de seus filhos, a verdade de seu marido e a recusa absoluta de deixar qualquer uma dessas coisas morrer na neve. Ela não se desculpou por precisar. Ela não se fez menor para passar pela sua porta. Ela ficou em sua varanda, no escuro, com seus meninos atrás dela e toda a sua vida em jogo. E ela olhou-o nos olhos e disse-lhe exatamente o que era verdade. E ela confiou nele sem nenhum motivo particular para isso, sem nenhuma evidência além da lâmpada em sua janela e da fumaça de sua chaminé de que ele era o tipo de homem em quem se podia confiar. Ela estivera certa sobre ele antes que ele estivesse certo sobre si mesmo. Era tudo. Era o suficiente. Era tudo.